Já está, Já estamos. já começou. Já. Agora é que já começou. Olá a todos. Olá, bom dia, pessoas. Bom dia, boa tarde, Eu estava a boa pensar noite. se era bom dia, se era boa tarde. É quando bom virem. dia, é bom dia. É quando virem. O dia tem 24 horas, correto? É verdade, tu Yes. acho que bom dia serve sempre. Maravilha. Bem-vindos, hoje estamos aqui num sítio mágico. Mágico é a palavra Mágico. certa. Já fizemos uma visita guiada, estamos no Chapitão, em Lisboa. Para quem não conhece, venha conhecer, porque é um sítio mágico. E estamos com o Zé Carlos Garcia. Obrigado, Zé Carlos. Obrigada É um por nos privilégio, é um receberes. prazer. Obrigada. Tu sim és o verdadeiro unicórnio. Sim. Não é ele. Nós somos os dois, então. Vamos jogar. Claro, estamos à vontade, estamos à vontade. Claro. E Zé Carlos, olha, obrigada por nos receberes. Obrigada pela visita guiada a este espaço maravilhoso que eu só conhecia até à entrada, basicamente. E quem és tu, Zé Carlos Garcia? É a nossa primeira pergunta sempre. Quem és tu? Isso é complexo. Ai, que Mas isso porra. Que perspectiva disso? Aí agora. Agora, quem é que eu sou? Bom, nunca pensei nisso. Realmente vocês metem cada pergunta. Essas perguntas mais diretas sobre cada um é complexo, porque eu posso ser. Quem sou eu? Bem, não sei. Interessante. Vamos só fazer uma Com coisa. certeza. Estamos a divergir. Vamos Já embora. começou. Não, é a questão do eu sou como me vejo ou sou aquilo que os outros me veem? É só. Para uns posso ser uma pessoa extraordinária, para outros posso não ser tão bom, para uns posso ser um bom ator ou mau, posso ser um mau ensinador ou bom, não é? É conforme cada um vê. Agora, aquilo que eu me vejo, eu não me vejo muito ao espelho, portanto nem sei quem sou. Talvez encontre alguém que me diga depois quem sou eu. No dia destes, não sei. Podemos transformar a pergunta, que é como é que és tu? Como é que eu sou? Pode ser giro. Pode. Mas tem uma dimensão pessoal ou é uma dimensão profissional? E nós dividimos isso ou não dividimos? Essa é que é a pergunta Essa é da que é- sociedade. Pois, essa é a grande questão. não Existe é? a tendência para dizer olá, tudo bem, pode-se apresentar. E as pessoas começam sempre com uma função, como se fosse uma peça de Lego. Olá, eu sou uma peça de Lego 4x2, encaixo ali naquele sistema e depois, só depois disso é que eu tenho É que eu vida. tenho vida, pois. Bom, nós aqui, nas áreas que trabalhamos, misturamos muita vida com isso. Claro. Não vamos para casa e desligamos, não é? Porque isso faz parte de criar mas pronto, eu gosto de pessoas acima de tudo. Portanto, se calhar sou uma pessoa que gosto de pessoas. E isso já é muito, isso já pronto. é tão grande, não é? Já estamos em casa então. Pronto, é isso que eu sou. Uma pessoa que gosta de pessoas. Pode ser? Pode, então não pode, claro que sim. Claro que pode. Olha, tu disseste uma coisa importante agora, que foi, nestas áreas da criatividade e da arte, às vezes é difícil separar a vida com o trabalho, não é? Será isso uma ilusão? Separarmos a vida do trabalho? Ou se calhar tudo isso é vida. Pô, Não é? Porque uma coisa não é outra, sem a outra, e não é, quer dizer, eu tenho momentos de vida, de muito prazer e de partilha no trabalho que são extraordinários, com grandes amigos, com pessoas que se vão encontrando, que são fabulosas, com pensamentos, com pragmatismos às vezes, com queda, mas tudo de uma forma espontâneo. faz tudo o que é a vida, não é? Eu não consigo dividir o que é o pessoal do trabalho. Gosto muito dos projetos onde me envolvo, portanto, e acima de tudo trabalhar o humanismo. E acima Ora. de tudo, dá-te vida, não é? Trabalhares nessa área, dá-te vida. Ou salvou uma vida Ou também. salvo. Que é uma Uau. coisa que é interessante. Sim. O teatro, Isso por é exemplo, muito salvou uma grande. vida, que é uma coisa extraordinária. De que maneira, Zé Carlos? De encontro, quer dizer, Ok. saber que poderia continuar a contar histórias. Não é? Eu brinquei até muito tarde, eu acho que é bom brincar até tarde. É bom E continuar a brincar a sempre. ideia de podermos continuar a brincar é salvar a vida, não é? Porque eu não me conseguia ver, não tenho nada contra, mas cada pessoa escolhe, eu não me conseguia ver fechado numa empresa a trabalhar 8 horas ou 10 ou 12 sem um objetivo Caramba. que é só o único e é financeiro. Esse Pesadelo. seria a morte Do artista. Literalmente. literalmente. Eu acho que mata muita criatividade às pessoas, e isso é um dos grandes problemas sociais que temos. Sim. E mata também o humanismo, porque é tudo dia bomba, o dia não sei o quê, é preciso vender, malta, sim. vende. Compra, vende, compra, vende, compra, vende.
Sim, mas Sim. estamos aí para onde? Estamos a Também vender tem isto muitos porquê? É esse não. Pronto, e os projetos artísticos e sociais são sempre projetos muito mais abertos a outras coisas. Não é o dinheiro que nos move. O dinheiro existe para podermos fazer o nosso sonho, para nos ajudar, mas não é o que nos vai ajudar a fazer tudo. A realizá-lo mesmo, não é? Uma Ali- parte. aliás, uma parte, tu- mas Tu mostraste-nos com a visita e com um pedaço da história do Chapitão que de todo é o dinheiro que transforma o espaço e as pessoas. Porque Não, este espaço está completamente vivo, animado, Caramba. dinâmico. Pessoas lindas, E tu pessoas contaste-nos boas. que o dinheiro não. não abunda nunca. Tem 35 anos de projeto. Mas é engraçado, porque como é que um projeto como este, transversalmente, como é que conseguiu sobreviver a várias crises, a vários governos, Yes. a momentos horríveis da nossa história política, que não estamos longe disso, e no entanto mantém-se vivo. E parece que se recicla. Aqui há um. Literalmente. Sim, se recicla constantemente e parece. Há momentos que vamos cair, não vamos sobreviver, e lá se respira de novo. Em termos de, assim, em formato de achincalhar as empresas, se calhar este é que é o melhor processo de gestão. É uma estrutura Sim. onde as pessoas estejam, mas que podem transformar-se dia após dia para que não caiam em becos sem saída. O Chapitão é um exemplo nacional de resiliência e de aguentar altas tempestades. Certo? Porquê? Porque há uma coisa que há aqui dentro, que é não se estagna nada. Tudo está em transformação. É verdade? Constante. Sim, constante, sempre. Não está com uma escola, isto é, se não houvesse essa transformação, nem ele existia, porque Isso. morria logo à nascença, não é? Não quer dizer que nós não tenhamos coisas para repensar, como sempre. É um projeto enorme, pagar a muita gente, tem muitos alunos, muitos projetos, muitos setores, e é preciso estar sempre a pensar e a reciclá-los, e a fazer, e a encontrar novos caminhos, onde é que se vai encontrar, por um lado, financiamento, e onde é que se vai encontrar parcerias que nos tragam pensamento, porque projetos destes sem pensamento não podem existir. Sim. Como projeto este, como qualquer um. Cada escola devia ter um pensamento também, devia ter uma filosofia por trás. Que filosofia é que nós queremos para o futuro? Não é? Disseste uma coisa importante há bocado, foi que não estás contra a diversidade de escolas e diversidade de ofertas formativas e etc. Pelo contrário. Sim. O que é que querias dizer com isso? O que eu quero dizer é que quanto mais escolas houver com novas formas de ensino, mais rico e mais abrangente vai ser o conhecimento e a partilha desse conhecimento. E o que eu disse há bocado tem a ver com nós temos alunos que não se enquadram, a maior parte deles, nas escolas tradicionais do ensino, verdade. que é tradicional. Ouçam. Portanto, Nós é conhecemos necessário encontrar novas formas de ensino, e já os há. Eu tenho pena que muitas vezes o próprio Estado, mas o Estado somos todos, isto é, não lutemos para que o ensino seja muito mais abrangente e muito mais rico. Primeiro, também só se ensina, hoje ensina-se a competição, não é? E a competição retira o humanismo. Certo. Portanto, nós temos que trabalhar o contrário, acho eu, que é nós vamos trabalhar o coletivo, A colaboração. a colaboração, a partilha do conhecimento e a partilha do pão E de recursos. e de recursos, que é importante, porque nós somos uma tribo enorme. Este mundo já é uma tribo enorme, não é? sim, E o que eu sim, me lembro sim, das sim. tribos é que havia uma questão muito coletiva, que é eu dou para a tribo, mas a tribo também me dá. Não é? Tem a ver com esta partilha. Nós damos a uma tribo aqui, estamos a tentar Esta interdependência. interdependente, mas que é importante, que é milenar, é desde o início. Porquê? Porque tem a ver com a nossa sobrevivência, todos sabemos disso. Claro. Mas nós não queremos só sobreviver, nós queremos viver. E eu acho que o mais interessante é nós pensarmos, o que é isto de viver? É a grande pergunta que eu faço muitas vezes. O que é sim. isto de nós estarmos aqui a viver? Vivemos com a alma toda no que temos e como é que vivemos uns para os outros? Olha, Sim. É porque o individualismo contemporâneo já vem há muitos anos, isto começou há 15, 20 anos. sim.
não é? E há grandes transformações que nós não temos às vezes capacidade de as acompanhar. E Sim, há uma e revolução até- no ar que... Até de analisar mais profundamente como é que começou, até às vezes em nós, não é? Que de alguma forma começámos a acompanhar e acompanhamos esses movimentos, mesmo não querendo, porque somos apanhados na onda, então temos que refletir efetivamente se, bom, eu vou viver para mim e desta forma individualista, ou eu Certo. vou estar aberto A abraçar o mundo. a abraçar que é o que mundo, se não é? procura. E se não for para colaborar, se não for para ajudar, pelo menos que não seja para estorvar. Porque colaborar também é sair da frente Sim, isso e é uma boa ideia. permitir. Claro. É verdade? Sim, é verdade. Aliás, isso é engraçado porque há aquela imagem que a gente fala sempre. E nos projetos há muito disso também. Tens 2 ou 3 pessoas a puxar a carroça, tens 50 em cima e tens 230 a puxar para trás. Claro que fazer é mais duro. Caramba, Fazer é as isso. coisas acontecer Pois. é muito mais duro. É isso Claro, se mesmo. tivéssemos os 230 a puxar e ajudasse os Para a 50 frente. que não poderiam andar, mas que iriam connosco, porque para isso é que existe a carroça, Sim. era tudo mais fácil. Era. Claro. Era. Olha, tu falaste agora aí no viver. Os artistas vivem, Eu não sou artista, eu sou artesão. os artesãos vivem. Os artesãos vivem, eu acho que vivem de várias dimensões. Quantas vidas tem um artesão? Olha agora. Tem quantas os objetos que ele conseguir fazer e partilhar com os outros. Porque cada vez que eu vou ensinar uma peça, é um objeto, É uma vida nova. é uma vida nova, é um mundo novo, é um universo novo, que é preciso encontrar esse universo comum. Imagina, vamos Bruno e Cláudio, vamos fazer uma peça. Yes. Agora, de repente sentámos os três, sentar porque não é bom, sentar não. Mexíamos os três num espaço para começar a criar Vamos nesse mexer, vamos espaço. mexer, vamos. Vamos mexer, a psicologia do espaço. Certo. Trabalham na psicologia do espaço também. Temos Sim, há uma uma ideia. noção. No Uma humanismo noção. há a noção Sim. do, Noção. sim, do espaço psicológico, espaço físico. Mas nós que não nos conhecemos bem, como é que nós, no nosso universo, de 3 universos, vamos criar um só? Certo. Olha. Não é? Isto é necessário um artesanato para chegar, é um artesanato emocional, um artesanato não é só uma questão técnica, como há bocado estávamos a Sim. falar dos espaços e da cena no espaço, é o conteúdo, e esse artesanato é preciso encontrar. Desligou uma luz, foi o par 64. Não faz mal que temos boa luz bonita. Olha, mesmo. continua a outra. Não faz mal. Ficou agora Lounge by Night. Bem-vindos ao Chapitão. Vamos a mais uma música. Temos uma transformação Vamos à cénica. música. É uma transformação cénica. Não é? Está tudo programado. Cena 2. Ação. Onde é que nós íamos? Íamos no universo e Sim. no artesanato de Constru- fundir 3 atores e criar um E- universo mas só. para isso existir Um é espaço necessário haver uma ligação, Claro. Sim. seja emocional. Uma noção também de sentir o outro, não é? Sim, claro. Não é? A necessidade, o espaço, até mesmo o espaço privado, não é? E o espaço partilhado, não é? Nós chamamos de área vital, Olha. Ok. que é isto. Portanto, neste Exato. caso, o momento, isto é uma área vital. A partir daqui só se entra se houver permissão Sim. do A outro. palavra é permissão. É a permissão. É, não é? E essa permissão não é dizer eu permito entrar na minha área vital, não tem nada a ver com isso. Não é? A permissão está no olhar, está no... Sim, sim, sim. Vocês sabem melhor do que eu, mas Não, tu sabes Vocês- melhor do que nós. Tu vives. Muito o dominar o outro perante isto é o dominar, não é? Eu aqui domino. Fazer esta. Não, e essa aproximação, tu não respiras bem, sim, deixas de faço. pensar tão bem, começas a ficar Ok. pequenino, a respiração sobe e não pensas tão bem. Há pessoas que fazem isso sem saber, Certo. não é? Sim, Dominam sem sim, saber, que é sim. vão se aproximando e tu vais-te encostando à parede e já não tens mais onde fugir, porque são- tu precisas respirar para pensar. Tão interessante, que são características da personalidade de Cada um, não é? Sim. E isso na vida também temos. Exato. Para eu entrar na tua área vital, a tua energia tem que me dizer eu posso entrar na tua área vital para te dar um abraço. E tu não vais levar a mal. Sentir o outro. Sentir o outro. Pois. Ou então entras, que a maior parte entra nessa área vital, sendo agressivo. Entra já à E força. esse entra, porque não foi permitido, entras à força. É uma violência só por isso. Eu estava aqui Entrar a na pensar, e é tão engraçado, porque tu, como encenador, não é? É isso que é interessante. A questão há pouco falámos do individualismo e que se vive e que é preciso, e isso não nos traz grandes ganhos, até mesmo na sobrevivência, sabemos que precisamos de colaborar, mas tu, como encenador, tu tens essa visão
essa visão macro, não é? Do Tem que ser espaço, global. das pessoas e do que é que, não é? De que cada um e do posicionamento de cada um e das ações. Isso é maravilhoso. Mas isso só não pode ser uma questão só técnica no sentido disso. Tem que Pois. ser humana acima de tudo, porque nós, o grande prazer de fazer isso é partilharmos uma união de tal forma forte que no final o objeto que vamos apresentar tem uma alma por trás disso. Não é só aquilo que interessa. Não é só a peça que interessa, é o caminho que se fez para a peça. Porque se todos estivermos bem, e estivermos bem, bem uns com os outros e bem pessoalmente, quando vamos transmitir ao público, é mais do que aquilo que está feito ali, é o invisível, Sim, sim, sim. que geralmente não se trabalha. É o que o público sente quando está a ver aquela E peça. sente não é? que as pessoas, eu quero estar ali com vocês. Isso quer dizer que há ali uma energia que as pessoas querem ir e ficar. Muitos dizem Podemos isso. dizer que é a intenção ou é a relação? Ou é os dois? É os dois. E é A intenção de fazer a relação. fazer a relação, a fazer a relação positiva, não uma coisa negativa, não é às vezes é complexo, porque há atores que estamos a jogar com as emoções, com as fragilidades de cada um. É óbvio que quem está fora consegue ver muito mais do que quem está dentro, por isso é que está a fazer aquele papel. Não é por ser melhor ou pior, está fora, Claro. está fazendo Certo. um outro seu papel. E as fragilidades de cada um que mostram é necessário trabalhá-las, como estavas a dizer. Qual é a tua sombra? Agora, tens medo da sombra? Então vais fazer de sombra que estavas a dizer há bocado. Yes. Que é uma ideia interessante, não é? Eu tenho muito medo de giro. pássaros, pá, mas já tentei, tenho uma fobia horrível de pássaros. Ok. Mas não consigo, já fiz de pássaro, mas isso não me ajuda a transformar na fobia. Ainda não. Ainda não, tenho que ver como é que a ultrapasso, mas tenho histórias horríveis disso. Horríveis no sentido cómicas. No sentido cómico, sou a minha pessoa. Depois o lado caricato, não é? A Caricatos. transformação Mas, disso. O que interessa mesmo é trabalhar para o humanismo, que é a grande luta, Certo. e seja numa sala de ensaio, seja num bar a tomar um bom vinho. Não é? Nós podemos, o humanismo, estávamos a falar disso, se nós não, se nós não o regarmos, ele vai desaparecendo de nós. Há momentos que nós deixamos de acreditar nele, Sim. ou não? É um bocadinho a analogia que a vida é um teatro também, não é? Às vezes é avassalador, caramba. Sim. Não é? É. Às vezes Deixa-nos. estamos a dar 100% e parece que não chega. Parece que precisávamos de 101 ou 102%. Estamos a dar o máximo 100, 100, 100, 100, 100 e não há reação do outro lado. Parece que, então, vá, acordem! Oi, pessoal! Não. Pois. Então, meu, 100, 100, 100. Talvez o abraço, sabes? O abraço é das coisas grandes bloqueadores. Eu tinha grandes. Há muita gente que não gosta do abraço. Tu gostas, Cláudia? Gosto. Sim, Tu gostas também? Sim. Há muita gente que não gosta do abraço e sentes mesmo que a pessoa fica. Mas quando descobrem o que aquilo dá, O poder. o poder de um abraço cheio de energia boa, que até ali levas, começas a voar, Sim, pá, aquela sim. que te chegas e sentes. É preciso, se calhar, dar o abraço às pessoas. Abraçar. Sim. Sabe? Sim. E o abraço não pode ser físico, como pode Pois, ser. eu tive agora uma imagem interessante, é que os atores dão abraços artísticos à plateia. Sim. Fazem, venham, Sim, é verdade. vou-vos dar este bocadinho. Se pensares, o É ator. tão bonito. O ator é como se. Ou o artesão. É o Vamos dizer, artesão. vamos Não, o expandir. ator é um artesão. Então vá, Pode chamar artesão ou operário de palco. operário de palco. E não tem nada a ver com Com o fábricas. outro sentido fábricas. operário. Não, é porque é um trabalho de Porque opera, porque físico, faz. operário, porque faz, É e isso. não deixa de ser um artesão, tanto das emoções como técnicas, como então, eu não gosto muito quando chamam artista, porque eu vou explicar a minha noção É de bom. artista. Vamos lá, Só vamos para vamos perceber. compor, vamos A compor. ver se isto. Disse cá. Que é, se alguém me considera um artista, essa pessoa é que me considera como tal, não sou eu que considero. Porque eu posso Ok, considerar no início, alguns não é? que são artistas e para ti, Cláudia, pode não ser. É verdade, é verdade. Sim. É verdade. Sim. Quando alguém diz eu sou um artista, mas alguém te considera como tal, na minha perspectiva de olhar o que é um artista, entendes? Eu não sei se isto é complicado. Sim, claro. É a perspectiva que o outro tem de nós, não é? Então, mas eu considero-me como? A partir de quê? Mas Não é? eu não me posso considerar. Entende? Eu só, o artista, isso. se ele te chegou a tocar em alguma coisa, que te chegou a Sim. momentos que é tão únicos, que tu dizes, uau, Certo. isto levou-me a uma dimensão humana e de Sim, pensamento sim, fora do normal. certo. E isso é um momento de arte, não é?
que eu considero que é. Agora, as pessoas hoje em dia utilizam como a arte. Eu sou artista porque faço teatro, não? Ou seja, qualquer expressão é arte. Arte. E não é, porque falta E não- abraçar. Exato. Falta depois o que falta de sempre em cada objeto Contacto. de arte é a sua relação com o outro. Pois. E esse aí é que faz ser ou não Ai, que ser. maravilha, tive um insight brutalíssimo. é o início. Obrigado, Zé. Porquê, né? É isso, nós fazemos, não criamos contacto, obras, criamos relações sempre, Relações, seja claro. através de que mediador expressivo for. Sim. Pode ser artesanato, pode, mas sinta o artesanato, sinta a claro. peça, Sim, o sinta as contacto, curvas. o contacto psicológico começa, não é? Certo. E depois Que o giro. estabelecer da relação. Os abraços, que lindo. E isso é que faz com que seja um objeto artístico ou não. Ou não. Para, Ou que tu para cada consideres. pessoa. Para cada pessoa é individual. Isso é muito individual. Perguntaram ao Picasso. Uma das perguntas que fizeram ao Picasso: o que é arte? Esse malandro. E o Picasso respondeu: a arte. Desculpem, Não mas faz mal nenhum. Olha, é o maestro Paulo Brandão. Ora, Posso atender o maestro Paulo Brandão? com Com certeza. certeza. E Maestro, estás já cá? É um convite indireto já. Estás ao pé do Silvio? Eu estou aqui embaixo numa entrevista. Podes descer. Venha, venha. Venha cá, até já. Venha já Até participar na conversa, está a ver? Até já, maestro. Se acham que Maestro isto é Paulo normal, Brandão é fantástico. se acham que isto é um normal, homem extraordinário. venham conhecer o Chapitão e vão perceber que aqui não é só uma pessoa, cada pessoa leva todas às costas. Claro. Esta comunidade criativa, artística é altamente humana. Portanto, vem o mestre Paulo Brandão. Exato. Maestro Paulo Brandão, um homem extraordinário. Temos uma- muito uma espaço para visão sentar. humana, humanista também. Um homem Lindo. extraordinário. Vão conhecer. Vai sentar Pode aí com o sentar maestro. aqui. com Pá, certeza. é assim a agora. vida. A Fica vida não aqui. são feitas de acasos. É não isso mesmo, é encontros e desencontros. Vamos E eu não embora. vejo o mesmo. maestro há muito tempo. E telefonei-lhe a dizer: Maestro, vem cá jantar. Então vai ser um momento maravilhoso. Vamos- de vai. reencontro. E há alguns anos trabalhamos juntos, fizemos óperas juntos. Olha, É. que bonito. Estamos a falar de um objeto. Estávamos a falar da relação. do Picasso. Do Eu- Picasso. Desculpem, a minha cabeça às vezes vai É para outros sítios. divergência, é isto mesmo. E o Picasso respondeu a essa pergunta: o que é arte? Ele disse: a arte é uma vaca que é uma vaca por todos os lados. Portanto, eu penso que nesta definição a arte é aquilo que nem o próprio Picasso sabia, mas é aquela que tu, Sim, como pessoa, é o que tu quiseres. é o que tu quiseres. É o Bruno na Cláudia, para vocês a arte é o. Depois, claro, se vais estudar mais, vais ler, vais ver, se calhar isso ajuda-te a criar outras dimensões. E Mas continua a arte ser arte à mesma. Porque continua é a a tua ser arte. percepção. Claro. E a arte está em tudo. Eu, para mim, a arte está em tudo. Repara, isto aqui, eu estou sentado num objeto que eu considero um objeto que pode ser Sim. artístico. Olha, Sim. o Uma Zé boa Carlos, cadeira e uma boa mesa pode Sim. ser, portanto, um artesão que faz um bom vinho, Claro. um bom pão, É um artista. um bom queijo. tudo que te toca. É ou não é? Quando tu comes e É, dizes, sim, senhor. "Ai, que maravilha. É arte aquilo, não é? Sim, o cheirinho que estava lá em cima no restaurante. Não consigo tirar a ideia do abraço, porque a pessoa, quando comemos o cão, perdão, Comemos o cão também. comemos o Não pão, comemos o cão. na China, um abraço para a China. Quando comemos o pão, estamos a receber esse abraço através do sabor. Ai, que bom. Mas é tudo. Sim. E sentimos cá dentro o abraço, o amor É um, do artesão. é um preencher, não é? É um Sim. preencher. Lá está, um preencher do espaço vazio. Exatamente. Tenhas tu esse espaço para preencher. Humano. Sim. Humano. Sim. Espaço Para, humano. para receber, Claro, para dar, receber, não é? Exatamente. E estão a ver, a arte é muito mais do que um quadro na parede. Pode ser um quadro no chão virado de costas. Pode ser. Porque significa qualquer Pode ser. coisa. Aqui está uma loucura. Paulo, perdeste pelo caminho. Na biblioteca, deixa. Diz ao Estamos Silvio, aqui estou num na biblioteca. cantinho muito O jeitoso. mestre Paulo precisa de uma partitura para encontrar Até o já. caminho. Aliás, Uma partitura. Para encontrar este caminho. Vai Crescendo. entrar aqui. É vocês descendo, vão é conhecê-lo, descendo. pá, É Não é extraordinário. crescendo, é descendo. Continuando, o que é que nós estamos a falar? Esse espaço vazio e Sim. do abraço Sim. desse espaço vazio, desde que haja espaço para preenchê-lo. Isto é interessante, porque É o espaço se vital. visualizarmos, não sei se às vezes acontece, quando aquilo que nós estamos a falar, que às vezes acontecem-nos coisas na vida que nos transformam totalmente e fecham-nos esse espaço. Esse espaço começa sim, a ficar fechado. sim, sim. Começamos a ficar mais pobres. Sim. Sim. Estou a visualizar a ideia Sim. de que passa a ser um metro quadrado. Ficamos- Já não é o mundo. Ficamos Ficamos pequenos. presos naquele metro. Ficamos isolados. Isolados nesse metro quadrado. Aí ontem falávamos de isolamento social e a importância Mas esse isolamento social aqui dentro, aqui dentro do abraço. Sim. provavelmente encontramos na rua milhares de pessoas que estão assim, Não é E esse. que estão. não é? Sim, E que estão interessante, porque nós falávamos de isolamento social quase como, de
se calhar, porque não, pronto, na minha cabeça, quase uma coisa muito fechada em casa e muito... E na realidade... Manda vir o Paulo. Não faz mal, não faz mal. E na manda vir o Paulo. realidade... E o Silvio também qualquer dia há de vir. O Silvio vem. Anda cá, Paulo. Ora bem, vamos lá Não venhas ao telefone. fazer aqui senta aqui, uma senta mudança aqui, olha pequena. Isto é a Olha, vida, isto é o circo, hein? Isto é o circo. neste Entra, exa- Paulo. Estamos em direto, Paulo. Por isso, Bem-vindo. Paulo, entra e estamos em direto. Faz favor. Em direto. Estamos Em indireto. ou direto? Estamos em direto. Em direto. Direto, Em direto, direto. em direto. É o maestro Paulo Brandão. Maestro, Grande bem-vindo companheiro. e muito obrigado. É o Bruno e a Cláudia. pá. Senta. Isto é isto. O Silvio está também ali. está ali, do outro lado da Silvio. câmara. Qualquer dia Homem da- vamos fazer Estamos uma a falar conversa do grande humanismo. com o Portanto, eu Silvio. acho que tu Opa, és humano, essa humano. pessoa extraordinária. Humanismo tem a ver com humanos. Sim. Humano. O humanismo. Tu és, Compa- Sim. fazes parte do humanismo também, pá. Então, pá. Como é que é? Olha, fala para aqui. Estamos numa entrevista mesmo ao bem. vivo. Então vamos lá. Continuamos a falar do O que é que humanismo. estávamos a falar, Zé Carlos? Estamos a falar do espaço Vou pôr aqui no interior meio. na arte. Do que é? O que é o objeto artístico na relação com a pessoa? Isto é, se todos os objetos artísticos serão arte para todos. Isto depende do ponto de partida, não é? Depende vai, da vai, maneira vai, como é analisado, não é? O olhar nunca é igual, duas pessoas não veem a mesma coisa, não é? A criação da arte tem a ver com uma coisa interessante que é a necessidade de criar uma linguagem que é absurda, toda a arte é absurda, e criar uma linguagem que não que fale diretamente ao olhar imediato, mas que exija um processo intelectual, não é? Sem dúvida. Emocional. Que torne comum, não é? Que torne a O Almada percepção. Negreiros um dia pediram-lhe para ele fazer uma fotografia, um desenho de uma fotografia. Ele diz, para fotografias eu não trabalho, vai ao fotógrafo. Eu faço mais retratos. Ok. Portanto, é a mesma coisa. O mesmo princípio da questão do cubismo. O Picasso, que desenhou toda a interessante. vida, o Picasso que desenhou toda a vida tão bem, chegou a uma altura e disse assim, não tenho que desenhar nada porque as pessoas estão a ver isto, eu tenho é que desenhar o que é essencial que está aqui. E então, a partir dessa altura, ele vai à essência da forma, não é? Que a arte é isso, é a essência. Exatamente. A arte é precisamente isso. A arte é ter a consciência de uma experiência transcendental. No fundo é o que isso é. Agora, eu pessoalmente não gosto muito daquela perspectiva de fazer arte para o povo. Certo. A arte tem a ver com o artista, não é? E as outras pessoas, se quiserem ver, vêm. Se não quiserem ver, não vêm. Porque a arte tem a ver com o processo de autotransformação e autoaprimoramento. A arte é para nós. Ah, que interessante. É para o artista. Sim. O artista que está a fazer É a um expressão. processo, é um percurso. Está a viver um percurso. Mas quer chegar ao outro, ou não? Todos nós queremos chegar a qualquer lado. O problema não é isso. O artista, na minha perspectiva, o artista não deve estar muito preocupado em chegar ao outro. Está preocupado em ser honesto consigo próprio. Uau. E É depois isso há um mesmo. processo de mais ou menos aproximação. As pessoas são tocadas às vezes por pormenores. Há quem gosta, há quem não gosta, há quem se Isso não é reveja. importante. Isso não é importante. Por isso, não é que, importante. por isso é que a obra ou a própria ou os sentimentos, a própria expressão das emoções acaba por ser tão particular, tão de cada um Mas daquele que vê e que a observa. percepção. E outra coisa é porque, vamos lá ver, nós no século XX, XXI, de repente começámos a ter a capacidade de ter múltiplas formas. Não havia a expressão do século, havia múltiplas expressões do século. Isto vai criar uma espécie de armazém para todos comprarem o que quiserem, não é? Mas, atenção, eu pessoalmente desconfio muito da arte fácil. A pessoa chega ali, olha, quero meia dúzia de sonatas, assim baratinhas. Um cabaz. Um cabaz de sonatas. Rápido, faz Não favor. não é possível, isso não é possível, porque o processo de quem cria é um processo de desenvolvimento pessoal. É muito complicado. Uau. Quando a gente isso mostra-se na vida toda. Como é que eu consigo, se eu for engenheiro, estar a falar de uma grande obra de tecnologia? A pessoa só vai até um certo ponto, mas o processo é meu.
O exemplo disso é o matemático, pá, que é um artista e que um dia fala às pessoas em matemática que descobrem que não é aritmética. A matemática é outra coisa. Né? Portanto, é assim. Mas, João Paulo, deixa-me saber uma coisa. É que uma coisa é, na sua expressão artística, pegas num objeto e dizes, eu vou fazer arte. Se eu não mostrar esse objeto, seja o que for, seja uma peça de teatro, seja uma pauta, uma obra de uma sonata tua, ou um quadro do Silvio, que está ali, o nosso esteta, se está ali, daqui a pouco é. Vou meter toda a gente aqui. Olha, chega, Silvio! Ó, Silvio, chega ali, pá, chega ali também. Senta-te ali, mas cabes pode aqui. ser. Olha, ainda vais ver ali. Olha, vês? E Pessoas, é uma coisa que se isto chama é o mercado. Chapitou. Isto é o Chapitou. Está vivo. Isso Vamos embora. aí. Isso se chama mercado, e esse mercado, muitas vezes, para podermos sustentar e viver, esse Isso é é um outra- outro assunto. Isso é um outro Como é que se assunto. equilibra? E O como é que às mercado é vezes a gente um outro consegue equilibrar? assunto. O mercado é um outro assunto. que eles chamam mercado Porque, cultural. não é? vamos lá ver, o mercado é um outro assunto, que eu acho que o mercado é uma das nossas sentenças de morte, não é? Sim. Porque no mercado tens que comer coisas que não queres e és obrigado a comer, dão-te uma lavagem ao cérebro e de repente já não sabes o que é que gostas porque as coisas são-te metidas pela boca adentro e tu nem sabes o que é que É queres. foie gras. Completamente, Toma. completamente. E a gente vê muito, o mercado está associado a uma coisa que se chama ignorância. Yes. Isto é muito interessante. A pessoa come porque não sabe o que come, mas tem que comer. Ora, o problema da arte é precisamente esse, é que eu tenho que olhar para as coisas com alguma distância para poder perceber o que é que aconteceu. Chegar mais para cá. Todas as coisas que são imediatas em arte são más. Tudo. Mas sabes que cada vez está mais imediato? Agora, por Pois, exemplo, mas eu não quero saber disso para nada. eu sei que tu não. A gente sempre, Não quero saber disso o que a para gente fez, por exemplo, juntos nunca foi muito imediato, mas levava tempo, pensamento, muita conversa. E Então, muito- nós os e dois, muito- foi, claro. Agora, hoje em dia, eu vou fazer encenações que é um mês e meio ou um mês e 12 dias e tenho que criar e tenho que fazer. Criar, nesse mas isso é criar. Mas isso é a nossa vida hoje em dia. Sim. Era a Tu não pergunta tens que eu que queria fazer, fazer tu não tens agora. que fazer um CD por ano? E mais, E mais? eventualmente. E não tens isso também? Isso é uma questão de pressão. Sim, Pode também. ser e pode não ser. Tem a ver com escolhas, mas tem a ver com também sobrevivência. Sempre com escolhas. Mas o problema da sobrevivência tem a ver com uma outra questão. Pessoalmente, o mercantilismo na arte é uma coisa que não leva a nada. Leva a uma situação completamente abastardada. É uma masturbação, pá, percebes? Não é possível a gente... Quando uma pessoa está a fazer um trabalho criativo, é um processo, não é... Olha, pá, toma lá, isto é o que está a dar. Não está a dar nada, é mentira. Por isso é que tu vês, as pessoas já não sabem muito bem o que querem e estão sempre a ouvir a mesma coisa. Então as pessoas estão verdade. sempre a ouvir a mesma coisa. Sim, Sempre. a rádio é enfadonha. E estão sempre a ouvir a mesma coisa. Ai, agora um grupo novo. Ah, já ouvi, já sei como é. Não interessa isso. É igual Não ao há nenhuma anterior. surpresa, não há nada que me cative. E, portanto, chega a uma altura, quer dizer, pá, nem vale a pena. Pronto, eu já chego a um ponto que eu ouço o título, ouço o nome da banda e chego. Maestro, mas não achas que a arte já cumpriu o seu propósito? O John Cage diz que a arte cumpriu o seu propósito e que agora as pessoas agora já não precisam mais de arte. Pá, Porque isso já isso- cumpriu o seu Isso é uma treta. Não? Opa, a arte está ligada ao ser humano, pá. Não. O homem que fazia nas lutas rupestres a imagem dos bois era uma maneira de ele mostrar que existia. Até fazia às mãos, inclusive. É uma maneira de mostrar que existia. Ora, no mundo de hoje é tudo ready-made, não é? Já está feito. É tudo Ora, Era o que nós estávamos a falar, que é vais comprar feito ou vais criar? Ou vais Ora fazer bem, tudo. ora bem, Ou vais agora fazer vamos lá tudo. ver uma coisa. Vais O que é que viver o ou vais poder comprar vos o do outro. diz? Quanto te custas? Certo. Qual é o teu Exato. preço? Ou seja, valor versus valor. Qual é o teu preço? Ah, é X, então toma lá. A partir do momento em que eu aceito esse valor e esse preço, eu estou completamente condenado. Nunca Morremos. mais sou pessoa. Morremos. Vamos morrer gradualmente. Vamos morrer em vida. Não é? É isso. Ora bem, este é um problema muito complicado. Porque isto está montado de uma maneira que é assim: queres comer?
então tens que fazer isto. Tens de produzir 2 CDs, Sim, pá. sim. Então, Sim. Então queres comer, tens de fazer isto. Mas eu quero comer e não quero fazer isto. Não, Oi, pá, assim já não vai Acabou. dar. pois, assim não te podemos, Acabou. assim não te podemos E ajudar. aqui entramos na questão do mercantilismo. É isto, não é? Percebes? Eu preferia vender toalhas da madeira e fazer música do que estar a meter nessas tipo de coisas. Quer dizer, eu não Mas consigo aqui vender notas de música. nesta história do mercado era aquilo que nós estávamos a falar. Eu e o maestro vinhamos a falar e eu estava a dizer que não é pelo facto de tu saberes como é que o universo é feito que sabes fazer um Pois, o universo. universo, isso é. E essa é a grande questão. Eles precisam sempre dos criadores. E eu acredito Sim. que toda a gente sabe criar. Eu também. Tu eu também. também. Todos. É- Até os animais todos. sabem criar. Todos, Então, tudo. o homem, todos os homens são artistas. Não, e as todos os mulheres, homens são criadores. todos os Não há seres humanos. nada que esteja Ok. aqui que no homem não cria. E é saudável, não é? É saudável. É natural. Mas, Perfeitamente por natural. exemplo, Ora bem, vamos entrar aí num Essa ponto palavra é muito interessante. importante, mestre. natural. É natural. Porque é a vida a acontecer. A arte é a vida a Há, acontecer. no entanto, aqui um aspecto Vamos lá. interessante. Há um aspecto interessante. Ou eu fabrico um produto machinesice e estou convencido que é muito bom Isto é do melhor, pá. e chego às pessoas e digo, isto é muito bom, e as pessoas como são Que realmente ele é bom. toma lá este cartaz, toma lá esta imagem. Este anúncio, este anúncio. Pronto, pronto. E às vezes já. as pessoas estão a comer, não sabem muito bem o que é, mas pensam que é muito bom. Porque entramos aqui num aspecto que se chama ignorância. O maior defeito da humanidade é a ignorância. Este é o maior defeito. Se tiveres conhecimento, tens escolha. Se não tiveres conhecimento, tem a ver com conhecimento também, correto? Ora Se bem, és mas a con- escolha tem a ver com a liberdade. Exato. Porque nós só temos liberdade na escolha. A partir do momento em que escolhemos, perdemos a liberdade e temos de ter a oportunidade de ter outra escolha a seguir para sermos livres. De outra maneira, não temos. Hã? Ora, aí está. Isto está feito de uma maneira que diz assim, eu agora quero isto. Então, mas se queres isso, tens que o gramar. Então, mas como é que eu saio disso? Faz outra escolha. Aquela deita fora e faz outra. Porque a partir do momento em que escolhemos, não somos mais livres. Esta coisa do livre-arbítrio é uma coisa muito interessante, porque eu até a dormir sou influenciado. Sim, é verdade. Portanto, se me vêm dizer, espera aí, mas eu tenho aqui uma coisa na minha cabeça, não sei como é que chegou cá. Não é? Bom, mas isto tem a ver com a criatividade. Nós somos seres criativos. Nós estamos sempre a fazer coisas, sempre fomos assim e devemos ser assim. Agora, o problema da ignorância é mais complicado, porque eu posso ouvir, mas não sei como é que se faz. Yes. E quando eu sei como é que se faz, aí, espera aí. Vocês querem ver um exercício que se faz para vocês verem se gostam ou não de música? Vocês vão ouvir uma música qualquer que vos arrepele. Seguir, ouvem outra vez. Ora, ouvem outra vez. Aí à quinta vez vocês começam a descobrir coisas que afinal era possível que estavam lá, mas vocês não ouviam. Claro. Sim. Percebem? Portanto, isto São é um, as isto é um- camadas todas que existem. Exatamente, isto é um exercício. Mas se vocês chegarem à quinta vez e continuarem com arrepio. com arrepios, não deitando fora, porque aquilo é para o lixo, logo. Percebem? Portanto, se vocês forem Ou seja, ouvir... significa que não descobrimos nada. Exato. Quer dizer que Nada estamos de a olhar novo. para um palácio só. Mas sabes uma coisa? Eu tenho feito muito esse exercício atualmente. Sabes quando vais ter uma aula de yoga, por exemplo? Uma coisa que tu nunca fizeste e que sentes-te ridículo. Sim. E sentes-te fora de ti. Superaste a ti mesmo. Há ali uma... É um conselho que eu dou aos meus filhos e quando estou a dar aulas e quando estou a falar com os amigos, um conselho, seja de criação ou de vida, é superaste a ti mesmo e ires contra a tua natureza. Faz bem. Faz Às bem, vezes é um faz processo bem, de não faz? aprendizagem. Senão É um processo ninguém de aprende aprendizagem. nada. E eu estou a notar que as pessoas hoje em dia, tudo é solúvel, nada pode ir contra a natureza das pessoas. Mas é o sistema E que elas está montado próprias assim. estão a ir contra a sua natureza. Ora bem, estamos a falar Estão-se a de Por aniquilar. isso mercantilismo. é que nós estamos felizes. Aliás, o Isto sentido é do humor mercantilismo. perdeu-se. O É sentido uma do humor, fórmula que é uma Isto coisa é que mercantilismo. mata. O que estamos a falar é de mercantilismo. Quanto custas? É isto. Quanto tempo Quanto posso... vales também. Quanto Qual é, tempo... qual é o teu valor? Existe uma coisa importante que o Silvio disse e bem, que é quanto tempo tenho para observar isto e decompor? Pois. Ora, mas o tempo aqui é fundamental. É esse tempo que o Silvio está a dizer de exploração. e- Esse tempo de exploração de coisas novas e dizer, olha, vou colocar-se fora, ultrapassar fora esta da zona barreira. de conforto. Vou ouvir melhor, mesmo que me arrepie, vou ouvir a Há sexta uma vez. coisa que as pessoas dizem hoje com muita graça. Eu não sei, mas com perfeito.
Há coisas Falámos às disso vezes lá que em são cima. tão horríveis que uma pessoa não ouve mais. Eu não sei, mas como perfeito. Eu já estou morto, mas pronto. Não, mas eu acho que Isto eu vou é o dizer nível, onde é isto que a é gente o começou nível a morrer. máximo da ignorância. Eu acho que nós começamos a morrer como menos este humanismo todo. E o nível das pessoas, isto comprar feito, é quando Tem que deixamos. chegar aqui A grande fortuna que nós tínhamos era saber trabalhar a terra. Ó Zé Garcia, Com uma imagina, grande, com uma grande, saber trabalhar a terra. imagina que tu estás a fazer um projeto comercial. Faço muitos também, às E vezes. o que é que vai acontecer? É que tu não estás a dizer nada. O que tu que estás a dizer já alguém disse. E as pessoas o que vão ouvir de ti já sabem o que é. Não estás a dar nenhuma pedagogia. Isso é interessante. Claro. Percebes? Mas, como estão organizadas as coisas, eu creio, nós para podermos ter uma cama para dormir, muitas vezes temos que chegar a isso. Mas isso é o preço É o preço de continuarmos. Da Mas para continuar, então de repente eu disse: não, só vou fazer o que eu quero. Vou-te dizer que não consegui. conseguias, Não claro. conseguia sobreviver Claro, a nível financeiro para poder. Mas tens que ter a amargura de fazer plástico. Ah, sim, Claro. claro. Mas se calhar estás a comprar tempo para seres artista. Mas é que Para há um fazer Eu não- perigo. artista não. Para seres normal, Operário, natural. sim. Artesão, Para sim. seres, como Artista, disse o não. maestro, mais o processo honesto depois- contigo mesmo. o Às vezes processo estamos a depois comprar quer uma coisa tempo que- para sermos honestos. Nós temos é que saber exatamente o que é que estamos a fazer também. Porque eu sei que quando eu vou para um sítio, o que é que eu vou fazer, que eu sei que aquilo. Aliás, as coisas têm que funcionar muitas vezes. Hoje em teatro funciona assim. Que é, eu chego a um sítio, aquela companhia quer fazer um espetáculo, e esse espetáculo eu não penso só na peça que vou fazer, mas como aquela gente vai sustentar nos próximos 3 anos. E as suas famílias. É que isto é muito maior do que só o objeto em si. Tu vais lá com uma dimensão que não é propriamente uma dimensão só artística. Lorca fazia isso, não é? Pois. Fazia as peças, Na barraca. pegava na companhia de estudantes, chegava às terras e explicava o que é que ia fazer. Sim, já não temos idade para ser e punks. as pessoas às 2 por viver 3 de uma batata. identificavam-se com Não os dá, não dá. personagens. Não é? Mas o dá, Lorca já. era extraordinário como é que ele conseguia fazer o público para levar na barraca Só aquelas. precisamos de uma Pá, garrafa o de vinho. público é o ponto máximo. E um Máximo. cão, e um cão. O público é o ponto máximo. Como é que foi possível fazer um texto daqueles E levá-lo para aldeias para e aldeias. aldeias e as pessoas, lá está, é a mesma coisa. Lá está, é a mesma coisa. extraordinário. As pessoas nas aldeias estavam num nível tão naif, quase infantil, tinham, como estavam isoladas, qualquer coisa que chegasse ali era espetacular. Eu lembro-me, quando era miúdo, no Alentejo, nas terras dos meus avós, havia um fulano que ia passar um filme à Casa do Povo. Epá, vai ver cinema, uma coisa. Pá, como se aquilo fosse. Mas mobilizava a terra porque tinha contacto com qualquer coisa, porque não havia televisão, as pessoas iam ver Claro. aquilo. E era um gajo que tinha uma máquina de projetar porque corria ao país a dar cinema às pessoas. Opa, mas o Cine Paraíso, Cine é Paraíso. a mesma coisa. Pois é. Lá está, porque havia aqui um nivelamento muito por baixo e havia a carência de informação, mas hoje não existe isso. Hoje há cada vez mais informação e cada vez estamos mais sós. Mas é muito difícil essa informação também, que nós levamos com tanta informação que não temos o tempo que há esse bocado tempo. Porque não estavas a tens dizer. conhecimento para poder escolher. Nem para poder escolher. Aí é que está. Eu É o problema da ignorância. no outro dia estava a ver um cómico, um tipo que eu sigo, um tipo americano, e ele dizia: amor, internet. Sexo, internet. Sim, tudo. Sensações, internet. Está lá tudo, é E como ele se diz: o viesse que é lá. que estamos aqui a fazer? Então trata-se tudo a rir. E ele: um sorriso tão bom, obrigado. Exato. É Mas essa a ele brincou questão. com isso tudo. O problema Tem- é a desumanização As do práticas- uso, o sistema que as nós vivemos. práticas- Olha, uma das coisas mais as práticas terríveis que da nós vivemos oralidade- hoje em dia do- é a exacerbação da individualidade. Sim. Estávamos a falar de individualismo A contemporâneo. individualidade. As pessoas, Sim. pá, estão-se nas tintas para as pessoas que estão à volta, querem tratar dos seus interesses e que se lixem, não é? Porque a tia está a morrer. É lá, sabe, eu te morra. É verdade. Já ouvi isto de uma pessoa. Olha, não morra, chegou o tempo dela. Isto é o limite máximo do desumanização. egoísmo. Ó de Zé, tudo isto. Mas é isto que este quando sistema trabalhámos que no vivemos quer. Hamlet, o Hamlet fala um bocado sobre isso, não é? Mas De o Hamlet é a Shakespeare. primeira Se houvesse personagem, que tem psicológica. Isto é, o Hamlet é o primeiro personagem feito no teatro com pensamento, com existencialismo. Sim. O que é que eu sou? Para onde é que eu vou? O que é que eu estou aqui a Qual é a Mas fazer? é um minha função? narciso, Qual é a não é minha aquela função? coisa narcisista. Não era só completa. Narciso. Narciso depois vês alguns. Não, isso é o princípio do É o princípio do existencialismo. Camus aborta isto. Mas esta Exato, história também. toda da internet, do Instagram, do sim, isso Facebook, sim. é à Opa, volta do isso muda narciso. muito os conceitos. Eu ontem fiquei estupefacto. A minha mulher olhou para mim, olha, uma amiga minha arquipelágo fez de isto. McLuhan. E o que é que ela fez? O Instagram agora tem os stories.
isso? Tem. Que é, tu fazes uma espécie de fotonovela assim rápida. Foi uma pessoa que foi parar ao hospital e ela faz uma fotonovela com imagens do marido a chorar, como se montasse uma narrativa. É uma seca. Mas só um segundo, só um segundo. É uma desumanidade. Mas eu vejo isto como uma prática, como um exercício. É a única forma, se eu já me tinha Só, suicidado no cabo da só, boca. só. Eu não aguentava isto. Uma pessoa tem que arranjar uma explicação para tanta mediocridade e para tanta confusão. Isto é esquizofrénico. Ora bem, aqui há um Mas ponto. quando nós Mas gostamos porquê? muito de Mas porquê que analisar o fazem mundo. isso? O que é que levou as pessoas a fazer Isto isso? a Eu não mim sei. sugere-me um Como é que bocadinho chegámos a este status quo? O maestro dizia há pouco, e isto também tem a ver com muitas minhas leituras agora nos últimos tempos, mas dizia há pouco que nós, o artista e a criação, precisa para existir, que já nas grutas se pintava para ok, eu estive aqui, não é? O seu rastro. É isso, porque nós precisamos de existir e precisamos de perpetuar, sobretudo porque andamos todos a correr a evitar a nossa inexistência, a nossa morte. Então, eu acho que de alguma forma, Temos que deixar seja marcas. seja de que maneira isso, for, é muito interessante. há uma tendência para Vocês sabem existir, que nem que seja à força, com qualquer coisa. Nós temos na nossa vida uma coisa há muito coisas que são interessante que é o Certo. traço da nossa eternidade, que é a memória. Sim. Se eu não tenho memória, e para ter memória tenho que deixar rastro, não é? Se eu não tenho memória, eu não existo. Eu não existo. Não é? Porque é uma coisa engraçada. Os antigos judeus e os povos da Mesopotâmia levantam uma questão muito interessante, que é a maldição de não ter filhos. Não é? Porquê é que eles tinham que ter filhos? Porque através dos filhos eles sua continuavam a memória existir. genética. Perpetuavam a É a memória memória. genética. Tinham a também. memória de si próprios. Se não têm filhos, desapareceram. Ora, esta questão é uma questão que na nossa sociedade está-se nas tintas. As pessoas cada vez têm menos filhos. Ora, isto é o princípio da dissolução. Não, mas isso é um problema, que nós temos um problema. Tem gente a mais no mundo. Esse é o problema. Eu já me ofereci, Ok. eu posso morrer, Ok, juro, então eu posso morrer vou-te agora. dizer, daqui a 10 anos que o mundo se salve, não é? daqui a 10 anos já tens pessoas a viver na Lua. Um ato altruísta. Na Lua. Já tens pessoas a viver na A Lua. Lua não daqui tem a 10 nada, não anos. tem nada, eles não se interessam nada pela Lua. És para Marte. Estão a ir Interessa? para Ok, Marte. tudo para Marte e para a Eles Lua. estão a financiar Mas a Marte, o que vai acontecer, o que vai acontecer, É, mas nós vamos ficar cá, porque nós vocês somos não os imaginam, pobrezinhos. vocês No não olho da Para lua. imaginam. lá vão outros, não vamos nós. Olha, há um homem aí Nós temos chamado mesmo que continuar por aqui. Michio Kuki, um japonês que é físico. Michio Kaku. Kaku. Michio Kaku. Que é um gajo que é japonês, vive na América, é um americano, e eu gosto muito de ler os livros dele e diz uma coisa muito interessante. Uma das coisas que poderá acontecer à humanidade nos próximos anos é que deixe de morrer. É verdade. Estávamos a falar disso, das Estamos a intermitências da sim, morte do estamos ser a humano. falar disso. Já estamos muito Isso é um próximos. problema, Estamos isso é um muito problema Seremos enorme. eternos, mas se quisermos, seremos eternos. Porque a nível de saúde, nós vamos ter cada vez mais eu não quero ser condições. eterno. Eu quero morrer, pá. Eu também, Também. não quero. Agora quero sim. Não, Vai ser eterno. atenção ao que vamos pôr, porque isto é um golpe em todos Não, os mas princípios. isto é que nós interessante. dizemos, Não, mas a religião, de repente a religião, sem a morte, a religião não tem sentido. Aparece Pois. outra, Aparece aparece outra aparece que faz outro sentido. Sim, Aparece outra, outra outra busca explicação sempre a qualquer. eternidade. Parece um evangelho novo. E as funerárias? Descobrimos este lá ao fundo do baú. Como é que vão? As funerárias Pegar é que são animais? capazes de ir à falência. Esta questão, Drive-thru. o Michio Kaku levanta uma questão muito interessante, que é o seguinte, que é Funerário. o desenvolvimento do conhecimento da ciência que vão levar as pessoas a cada vez terem menos doenças. Sim. Ou seja, mas isso isto é. no prazo de 10 anos, hein? Sim, sim. É o que Ele está, fala isto é uma em revolução. 10 anos. Mas a revolução está a acontecer Em agora. 25, O que está a 25. acontecer é que 25 nós já. vamos deixar de trabalhar. Que é um bom São princípio. as Podemos, máquinas que Ainda produzem para bem. nós. ainda bem, Está. podemos filosofar. Obrigado, porque isto Vamos é É que poder sem ter trabalho esta- podemos criar. Podíamos estar aqui a ter estas conversas o tempo exatamente. todo. Mas Podemos ficar aqui. mas cuidado, isso tem um preço. Pronto. Claro, Isso tem Tá um bem, preço. então vamos lá Qual é o continuar. E o preço Sabes desse, uma e o coisa? preço desse é a nossa letargia que gradualmente vamos Eu no outro continuando. dia estava a ver. Espera, Estava a ver espera. Não sei. O que é que um acabaste de dessa dizer? história. A letargia, Ah, sim. que é o ficar Sim, à eu espera ficar à das espera coisas. das coisas que eu- Mas acontecem. olha lá uma coisa. Eu não Eu acredito acho que nesse não. Eu processo. também não. Eu Há não 15 mil anos. Porque nós necessitamos fazer. Precisamente precisamos do ato de de existir. criar. Exatamente. A não ser, Ok, a mas não tu ser que para- retirem esse ato Tu de para criar às criar, pessoas. tu para criar não precisas de mexer. Não. Pronto. Mas o corpo também. Isto é, o corpo. Aí vamos para outra Sim, situação. O corpo pensa também é cérebro. Isso. Exato. Estas mãos são cérebro que eu tenho Sim. aqui. Portanto, tu para criar de certa maneira vais precisar de mexer. Não precisas, tens máquinas que te põem a mexer. É lá, isso é outra. Isso é uma Então opção. vamos parar ao ok, Matrix. ok. É isso É que o estás a Matrix. dizer. É. Vamos estar Tens deitados. máquinas que te deitadinho. põem a mexer. Ok. Os próximos computadores da Macintosh, os computadores orgânicos, vão estar no braço, aqui, colocados, e vão-te pôr a monitorizar o teu coração
todos os problemas de saúde Já fazem, e já já não tem. precisas de ir ao médico. Eu gosto dessa ideia, porque não Mas gosto isso é muito ótimo. de- Até se Já não não pagares a Gosto conta, mais mas da medicina Abaixo os tradicional. médicos. Arranjas maneiras. Acaba a não há problema. acaba a Aliás, o subscrição. dinheiro- Dos O médicos próprio de noção família do que é dinheiro bom. é uma coisa, porque este sistema que nós estamos a viver, que é baseado no dinheiro, não vai aguentar muito tempo. Pois não. Pois não. Porque é de tal maneira contraditório. Ainda que bem isto que está a dizer isso. Não. Quando nós não é- dizemos, chamam-nos é muito malucos. contraditório. Sim, Isto quando- Não, mas isto não vai aguentar, não Isto tem é uma solução. bola, isto é Falem uma, para as pessoas, é uma falem bola, para as é uma pessoas. bola em pontos Ouçam de esta arrebentar. conversa. O pico do humanismo é isto mesmo, é esta libertação através da criatividade e do fazer. Ora bem, E da ora bem, expressão ora da bem, vida. Ora bem. Este é um ponto extremamente importante. Vamos lá. Quando nós não tínhamos tecnologia, nós tínhamos que ter as coisas. Tínhamos que Não é? fazê-las. Então tínhamos que desenvolvê-las e tínhamos que pensar sobre elas, não é? O avanço da roda foi uma coisa espetacular. Eu não estou a dizer que venhamos a essa situação, porque nós hoje temos conhecimentos demais que não precisam disso. Nós, para gerir até o que se sabe hoje, não é possível. Não é possível, porque os conhecimentos que o homem adquiriu nos últimos anos é uma coisa absolutamente avassaladora. E eles vão chegar à nossa Essa é uma vida. questão interessante relativamente à outra que disse há pouco da ignorância. Pronto, lá vamos Porque a continuar. ignorância também já é de quem quer. Então afinal sabemos de mais ou sabemos a menos? Não, alguns sabem demais. É Quem isso. sabe menos será sempre tragado pelo sistema. Ora, vantagem diferencial. É isso. Exatamente. Obrigada. Mas gradualmente, E é assim que criam estruturas de poder. mas não é? gradualmente, claro, Isso é mais o poder que é o problema, é o maior, é a maior desgraça da Olha, se humanidade. não houvessem instituições nem Deus, isto funcionava. Isto era genial, era o Era, país. não era, não é? Epá, eu aí digo uma coisa, eu aí digo uma coisa, Já vocês estão a dissemos, pensar já no, dissemos. Agora já vocês estão a dissemos. pensar no Deus judaico-cristão. Que o- Eu estou a falar dos Todos. deuses. Eu estou Ok, a falar dos mas deuses se que quiseres falar criaram. em Todos deuses, os Olímpos, vais pensar nos gregos, deuses romanos. gregos. Não, em deuses transversal. Na realidade, esse problema de É mais Deus é um o problema que arquétipo. não vale a pena estar a falar nele. Não, eu só estou a dizer, se Nesse não aspecto, os houvesse. budistas são muito claros. pá. Claro. Não vale a pena pensar nele. Pronto, e O não nosso vale a problema pena. é outro, Até não é? podemos- Não, eu só estou a dizer é que se não houvesse Deus, nem instituições, como é que seria a nossa sociedade hoje em dia? Organizada. Mas ninguém pensa em Deus. Bah, Não, vamos lá no ver. sentido, se não tivesse ouvido. Mas se não vale a não, pena pensar em não é isso. Já nós aqui não pensamos em Deus. Podemos simplificar Nem as isto pessoas da igreja pensam dizendo o em Deus. verdadeiro nome É um de Deus, ritual. não é? Medo da morte. Pensam nelas. Medo da morte. Não Exato. pensam, né? Exato. Até isso não é necessário. Claro, Mas não é isso necessário. também Não é necessário, porque vocês para morrer não Ora. têm sofrimento. Hoje em dia, ainda é possível morrer sem sofrimento. É, não é? Portanto, Só as papeladas. Vamos lá ver, o medo da morte é o medo da dor. Certo. É, E é uma outra coisa. Também do desconhecido. Não, é a separação. Sim. Pois. A separação. Essa é que é a coisa mais fundamental. Eu houve alguém que me disse uma vez que já sentia saudades da família. Eu trabalhei em cuidados paliativos e havia alguém que dizia: eu vou ter muitas saudades da minha família Sim, sim, sim. Antes de ir. antes de partir. Ok. Portanto, Pois. ou seja, não era uma pessoa com a sua religiosidade, mas a par disso, A sua portanto, tinha esta. espiritualidade, acho que faz mais sentido. Exato, espiritualidade. Mas esta pessoa era, pronto, tinha uma crença, tinha uma fé, uma religião, portanto, sim, espiritualidade para mim faz muito mais Mais sentido. sentido, claro. Muito mais sentido. É muito Que se mais- pode encontrar em muitos é muito sítios, mais em Sim, muitas envolvente. coisas. sim. Sim, sim, sim. E o nosso sim, crescimento Portanto, eu interpessoal. acho que é muito por Exato. aí. A questão da morte é isso tudo. É o que quando falou da questão do desapego, da separação. Sim, a É isso, separação. é isso, não é? Separar-se com o que se conhece. do Porque que na se realidade ama. o sofrimento físico hoje em dia é completamente anulado. É possível. Nós muitas vezes estamos a ver um moribundo e ele sofre muito, muito menos do que a gente imagina. Nós estamos a sofrer mais do que ele. Sim. Sim. Percebem? Pois. Porque é Sim. possível anular isso tudo. Bem, mas continuando. Continuando, A par desculpa, eu fui do- buscar do- essa. Adelante, psicológica. adelante. Não, Vamos, Então vamos lá resumir. Vamos Também há o ser livres. sofrimento vocês- psicológico Vamos ser livres ou não? somos livres. Vamos ser livres ou não? Ah, vamos, eu acho que do sim. trabalho. Livres. Nós seremos sempre livres em função da nossa Mas a opções. segunda Exato. pergunta Mas é impossível complementa, prever que o que é que nós vamos ser. Espera. A segunda pergunta complementa, e aqui é que está o sabor. Vamos ser livres de quê, afinal? De que é que nos temos que libertar? Para ser Nós temos realmente que nos humanos. libertar daquilo que nos faz sofrer. Para ser realmente humanos. Vamos a Não, isso. temos que nos libertar daquilo que nos faz sofrer. Ou seja, daquilo que nos oprime. Enquanto a gente tiver coisas que nos oprimem e que nos façam sofrer, nós não descansamos. Não é possível. E isto não é possível ultrapassar. Porque isto é uma dinâmica e uma dialética que percorre a vida da pessoa. Não é? A pessoa entra em batalhas porque quer sempre mais qualquer coisa. Ou porque quer descobrir. A descoberta é muito importante. Sim. Aí entra a arte, pá. Aí entra a arte. Pronto. Claro. Obrigado a todos. Até à Todos próxima. boas noites. Porque é só isto. Claro. Sim, a Concordas, arte é um Silvio? processo de crescimento, é um processo de memória de rastro. O Silvio fez assim.
Eu não Fez sei, um- ainda tenho que pensar se isso é tão claro assim. Eu, Eu estou a por falar exemplo, linearmente. relativamente Pois, à claro. música, que é, Essência. aquilo que me toca, uma coisa que o mundo, entre aspas, como civilizado tem, e que o mundo que não é civilizado, que é o submundo, não tem, a África e outros, é que eles ainda continuam a ter práticas musicais realmente para se sentirem, entrar em transe, Para sentirem-se existir, não é? vivos. O tipo está a fazer uma panela, está a cantar, e em Portugal ainda há Por um que é que eles pouco. entram em transe? Qual é o interesse de entrar em transe? Não é aquela coisa de se sentirem-se vivos, estar ali, sozinhos com existir, os não é? próprios. É aquela senhora que está a cantar o tiara e naquele Oh, meus momento queridos, começa a nós nunca cantar. teremos respostas para tudo. Como um ator, quando Nunca entra na teremos personagem, respostas. está-se a sentir E mesmo. para termos respostas para tudo, tínhamos de ser omniscientes, não é? E omnipresentes. Não temos isso. Mas não podemos ter isso, porque nós estamos sempre a produzir coisas novas. Sentir-se Eu tocado não é bom ou faço não é? ideia. Estamos Não a é falar de bom? Marte. Eu não sei Sim. o que é Marte. Maestro, quando estás a fazer as músicas, não te sentes tocado? Quando estás a fazer aquilo realmente que amas Há momentos profundamente? que Há tu momentos- levas, Isso não é uma tu espécie- Há momentos em É- Tu que- levas. era Isso esse é, momento. São momentos que estão nas E que são- nuvens. É esse eu vou dar um momento, exemplo. é é esse Eu momento trabalhei que com eu um chamo de compositor muito transe. conhecido É esse chamado momento que eu Karl-Heinz chamo de Stockhausen. transe. O Stockhausen, é? O No fundo, Stockhausen é uma dizia- ligação, não é? Quase. Sim, sentes-te ligado com Chama-se alguma isso- coisa. Chama-se isso iluminação. Exatamente. O Stockhausen dizia uma coisa, numa das aulas que eu tinha com ele, e depois provámos, dizia, olha, há momentos no mundo da música em que tu ouves qualquer coisa que não consegues definir e que nunca mais vai ser igual. Pois. A partir daquele momento, nunca mais vai ser igual o teu futuro. É uma porta que se abre. Pois. Mas não é explicável. Olha, É uma passei. coisa que aconteceu. Que é isto? Então, eu fui com ele para uma arena romana no sul da Alemanha, fomos ouvir o Orfeu de Monteverdi, estava a começar o espetáculo, e ele faz-me assim, sentiste? Hã? Que? Estava distraído. Vai lá. E de repente houve uma coisa muito engraçada, porque aquilo era uma coisa ao ar livre, uma onda de calor que me atingiu a cara, e ele disse, não, sentiste agora novamente? O que é que aconteceu, pá? Não sei explicar. Mas a relação da música com o espaço e com o vento Certo. criou uma situação que a gente não vai esquecer. Como é? Não sei. Esses fenómenos. São fenómenos. Certo. São fenómenos de iluminação. São coisas que são páginas que se voltam na nossa vida, determinantes para poder abrir a página a seguir. Certo. Eu lembro perfeitamente, eu quando comecei a sentir isso, vou partilhar isto aqui, cresci em São João de Estoril e a casa dos meus pais, o meu pai deixou-me montar na casa do tanque, a casa do tanque é onde estão as máquinas de lavar, na cave. E eu montei lá 2 colunas e comecei a fazer experiências com ecos e pá, eu vi momentos que eu parece que tinha uma coisa atrás das costas. E comecei assim, meu pai, o que é isso? Estás a sentir? Eu disse, pá, não sei, pá. Ele disse, pá, se calhar está lá alguém atrás. Alguém ali. Já não, foste. não está Não, nada. mas há momentos de elevação. Sabes? Pá, às E o vezes- que é isso? O Vocês que é já que é pensaram, isso? já Ninguém pensaram fala numa dessas coisa muito coisas. engraçada? É que na realidade não existe começo nem fim. Não? Não há começo nem fim. Vamos sempre existir. Não há. Eu pois. acredito nisso. Pois. Pois. Eu passei a viver assim. Nós estamos sempre a Os existir. bebés vivem assim, não Para vivem? nós, o meu pai tinha Sim. uma máxima que Não me há dizia tempo. uma coisa muito Não há engraçada. tempo. Oh pai, que idade tens? Não sei, filho. Não sei. Eu sou eterno. Sim. Isso é interessante. E esta questão Sentes-te levanta um uma questão bebé, muito Zé? engraçada que é o não Muitas começo vezes, e outras o vezes não não, fim. outras vezes sinto-me Não um existe velho. nada. Eu tenho coisas, eu tenho um velho Alfredo, não é? E depois tenho um bebê pá, que é muito naif e adorável. Mas tenho os dois lados, porque eu às vezes preciso de chegar ao meu velho também. A minha alma é ancestral interessante. que fica fechado. E as e fica- memórias são as fica memórias ali, que depois para constroem os libertar teus o bebé. arquétipos. São os arquétipos, não é? O bebê serve quando estou numa criação e estás a flutuar. E não precisas de regras. Não, Tens estás que a ir. flutuar. Olha, Estás deixa a eu ver deixar como é que isto de ir funciona. e Não, as parece que regras, nesse levantas. momento, as regras têm que Isso que tu existir, mas- fazes, mas pegando são no que o espontâneas. mestre disse, é um bocado É isso. cultivas a tua própria memória e de bebê até velho. Velho, sim. É, A um memória das percurso coisas gigante, mais não é assim importantes. tão fácil. E a memória está associada Sim, à é um questão salto do resto da arte. E é bom fazer, Uma cultivar pessoa a vai ver um memória. espetáculo não de teatro, traz a memória e é essa memória que faz com que ela, aquele marco, nunca mais a vá apagar. Se ela não tem memória, se vai para ali masticar uma pastilha elástica, Claro. vai-se Sim, embora. até porque tudo o que nós vemos também só E faz entra a sentido com a experiência que nós já adquirimos, portanto, com as memórias que trazemos. Portanto, aquilo que estamos a ver vai entrar diretamente naquilo que é a nossa construção. É isso que é o nome da nossa agência, Qualia. E há Como é que é? uma, Qual é? há uma, há Qualia. um, há A um, memória do filho. há a mãe uma que tem a dimensão memória da do psicologia filho, não que é? defende que as memórias marcantes passam geneticamente para Com os certeza. Sim, sim, pai para eu filho. acredito que Traumas de guerra passam para o filho.
E Por o fora, pai não foi agressivo. Isso, Aquilo isso chama-se genética, não é? Genética, Tem a ver com o processo. são não é? códigos que ainda estão por descobrir. Nós- Nós Tudo é sabemos corpo, tudo é coisas memória, pá. que fazemos automaticamente e não sabemos porquê. Os americanos já chamam genetic prints, não é? Sim. São impressões São memórias. genéticas. São memórias. Mas Nossa. quer dizer que a manipulação, isto para brincar, de repente podem Isso é que é manipular a interessante. própria memória. Pode, sim, senhor. Isto já pode acontecer na tua E memória até nos genética. podem claro. fabricar com mais medo e com mais subserviência, se quiserem. Mas Ou seja, estamos a falar do admirável ou seja, mundo novo, chama-se isso o poder. Mas é, de tomar pois. conta A das Mais memória, uma no vez. fundo, só funciona para a frente, não funciona Então para é a trás. perguntar quanto custas. Pois. É isso. Qual é o teu preço? A memória funciona para a frente, não funciona Será para que trás existe depois. alguma ligação? Eu estou aqui brainstorm. Existe ligação é giro. científica. Olha, este podcast chama-se Senso Divergente. Exato. Será que é possível Existe correr a sempre memória para ligação, trás, não- para Memória além para de trás. nós? Memória para Não. trás. Mas que memória é que sim, estás à para trás procura? também. É porque A depois minha, a Tu não outra tens do memória meu do avô, futuro, só tens do meu memória do bisavô, passado. do meu Exato. pai. Não. Estava a se falar- seria Tu possível não tens isso. memória do futuro, só tens memória do passado. Claro. Então temos que Tu discutir quantas trazes, memórias tu é que há trazes no é teu para a corpo. frente, Pois, tu pois. trazes Formas é de para a memórias é que frente. Há existem. muitas Eu memórias. estava a falar. Vai Vai Traz. acontecer outra Imagina, vez. imagina, há um print qualquer que fez com que eu fosse músico. O meu avô era músico, não interessa. Uma coisa qualquer que o marcou, pronto, não interessa. Eu adorava ouvir Uma os homens a qualquer martelar aptidão. e por isso é que eu gosto de ritmo, Claro, não sei. passou para o teu pai. E uma sensação muito forte para ele, para mim. Há várias não foi. memórias, a memória dos cheiros. Agora, eu andar para trás e me ligar outra vez com esse. E conseguir entrar dentro desse print genético. Há várias coisas que nos fazem lembrar. Pode a ser memória. interessante procurar isso. Quando uma pessoa não tem memória, tem, Pode ser tem, interessante. tem amnésia, não é? Não, e se tem amnésia, não sabe o que é. Não tem referências. É como se não existisse. Mas às vezes o meu cérebro entra em amnésia durante 1 ou 2 semanas. Certo. E é uma coisa completamente. Mas a amnésia mesmo, tu nem sabes o que é comer, nem sabes quem Não, não, são. claro, eu estou a falar não do sabes outro nada. lugar, não estou a falar Déjà disso. És vu. assim. O que é que é o déjà vu? É que nem uma planta és. Pois, Nem claro. O que é o déjà vu? É uma memória de outra pessoa que veio ter contigo. Isto é Ah, enfim, não estranho. vamos entrar em Ui, parapsicologia cabeça agora. aqui. Parapsicologia. Dá, que ele já falou dos bidões e de estar pessoas Isso atrás. acontece. Ah, vocês na música. organizam este programa, pá, Não, isto isto vai, é- pode ir para um caminho completamente louco. Porque na realidade- Sentar o Silvio para o Brandão aqui. Isto foi genial, porque Não, isto nós é- viemos para falar com o Zé, mas de repente tornou-se num círculo. Isto é um círculo. Sim. Nós Mas o costumamos Chapitou fazer tem isto este também. lado. E esta é a um beleza. círculo. Esta é a beleza do Chapitou, porque De repente encontras aqui o mestre para o Brandão. não pá. existe individualização neste espaço, existe sempre comunidade, Antigamente havia ligações, esse círculo, sabem relações. onde? Nos cafés. Pronto, Era, Pá, é que a isso. gente A perdeu a gente ia aos estrutura. cafés e Vamos encontrava fazer. as pessoas E todas. que bom que era Ora nós bem, fazermos as não é? nossas coisas de barbudos quando a gente fazia, que era pá, partilhávamos. Havia um café que era brasileiro que eu sabia quem é que lá ia. Certo. Certo. Agora não existe. Aquela malta do Agora, costume. não, e havia de tudo. Havia desde um homem que eu conheci, que era um homem chamado Fortunato Roma da Fonseca, que era médico e poeta. E então as pessoas encontravam as pessoas ali, sabiam onde é que haviam de encontrar as pessoas, ou entrava ao escada à noite, saía o órgão com uma grande bandeira para a rua, que já não acertava pela boca por causa do cigarro, punha o cigarro aqui, punha o cigarro aqui. Mas dentro disso havia grandes discussões e grandes estruturas. havia, era Partilha sempre de pensamento. era todo dia, aquilo era um Mas para ser pelouro. todos os dias só podiam ser burgueses. Já viste que É isso que mesmo. a arte. Agora não, vamos lá só falar disso. É porque Vamos. a arte, quando dizem todo trabalho E foi dentro assim da que arte, nasceu a política. é verdade. Desculpa, Tinha mas isso tempo tem a para ver estar com lá. produtividade. Isso é uma ideia perfeitamente capitalista. Não, mas não é. Pois. Não é no sentido, é a oportunidade. Sim. Isto é para tu pensar. é tempo. É tempo para pensar. pensar. Mas é E possível para criar isso- nas e para trincheiras. isso, repara, Sim. é verdade, não É é? possível. Tu precisas de tempo para Nem pensar todos e precisas conseguem. ter comida. Preciso Precisas ter ter tempo comida. para pensar. Preciso ter tempo para ler, preciso ter tempo Claro, para pensar, que era o que nós preciso ter estávamos a tempo falar, para senão o olhar. vazio. A questão, é essa a questão. Achas que a maior parte das pessoas tem esse tempo? Não Esta tem. onda de Onde a gente ignorância, vive. para já, porque o que está de acesso só lhes transmite sempre Regras, a mesma coisa. processos. Faz Portanto, isto, faz e nada aquilo. daquilo Logo a seguir ao acrescenta. 25 de Abril dizia: "Epá, as pessoas estão revoltadas, o que é que elas precisam? Opá, esqueçam, deem um frigorífico, um automóvel, uma televisão e acabou-se a pronto, revolução." claro. Pois, E um jogo de portanto, futebol, e, um jogo de futebol. e entretanto, O as futebol pessoas tem muito trabalham de para arte manter, para manter é uma. De equilíbrio. Muitas das vezes trabalham para manter um estilo de vida que elas nem sabem porque é que precisam. Que não precisam. Eu Precisam acho de que muito pouca cada coisa. vez mais. A gente precisa de muito pouco. Eu acho Muito que cada pouco. vez Muito pouco. mais Vocês- tem a gente sido- faz uma E coisa, depois deixem-me só é o dizer medo isto. da crítica. Deixem-me só dizer Ai, isto. ele anda assim. Já fizeste, já pegaste na tua casa e olhaste e disseste assim: do que é que eu realmente preciso?
aqui em casa. Nós estamos a fazer esse processo agora mesmo. Eu já limpei a minha casa há Estamos muito a ir tempo. para menos. Eu não tenho nada, quase nada. Porque limpei-me tudo de que era desnecessário. Certo. Porque eu não preciso de muito pouco para Eu viver. Nós trabalhei temos com um grande livros. músico, trabalhei com um grande músico chamado Gheorghe Ligeti, cujo ele vivia em 2 assoalhadas. No sítio onde trabalhava tinha assim uma pequenina cozinha onde trabalhava. E depois tinha a cama, o estirador e um piano. Não tinha mais nada. Pronto. Acabou. É preciso mais. Era assim E era, que ele e vivia. era feliz. Mas as pessoas correm para as coisas e não correm para o conhecimento. Porque aquilo que está à volta delas diz: precisas disto, precisas daquilo, precisas do outro. E elas continuam a trabalhar. Sempre a trabalhar. Por isso Para comprar, mesmo, para comprar, é para os tempos comprar. modernos E, portanto, perdem do o Isto é tempo. perigoso. E é Perdem o perigoso. tempo É para muito perigoso isto. as pessoas saberem destas coisas. Dizer cada vez menos. Sim. Não necessitam disso. Não precisam de gastar em Não, carro. eles nem carros sabem que extraordinários. precisam Nem disso. sei, não é As preciso pessoas nada. nem sabem que precisam disso. Eu no outro dia, Elas- no outro dia estava a fazer um desenho para um livro que eu também desenho, Zé. Tinha dito, para além de ser músico, também sou ilustrador e É desenho. multiartista. E este estava a homem. fazer, e é uma história sobre um senhor que está a cantar, e ele conta que cada vez mais nós temos que ser como. Eu não consigo dizer isto, Paulo, vais-me ajudar. Aquele animal que é pato. Ornitorrinco. Ornitorrinco. E eu tenho andado a pensar muito sobre isso, porque o ornitorrinco toda a gente sabe, tem uma cauda de. É uma Põe espécie de ovo, mistura. Foi um põe improv de ovo, Deus. depois o ovo Improvisação de nasce, Deus. nasce um vermezinho, vai para dentro de uma bolsinha, se alimenta de uma Quase espécie canguru, mas não é. de qualquer. É um Sim. urso com patas. E eu estou a pensar que cada vez mais as escolas têm que ensinar-nos a ser Isso. Ornitorrinco. ornitorrincos, É verdade. mas mais que isso, nós temos que estar preparados para novas aventuras, temos que estar preparados Opa, para no tudo. fundo, vamos No ver. fundo, temos que aprender a relacionarmos uns com os outros, que é isso que a escola não E está a E fazer. aprender. É porque eu acho que Porque é uma forma de relacionarmos uns com aprender, os outros, não é? como estamos aqui a fazer, é aprender, mudar de ideias, andar Temos para que trás, voltar andar à para a antiga frente. Grécia, pá. Aí acaba-se com a Antiga Grécia. esquizofrenia. Sócrates ensinava da seguinte maneira: os alunos iam para as aulas Coitado do e Sócrates. perguntavam ao professor, o que eles queriam saber. Não era aquilo que o Ah, professor nos queria exatamente. ensinar. Exatamente. Mas havia uma dualidade, havia um Exatamente, discurso de duas pessoas, exatamente. Esse não é o havia um tipo da- tipo a discursar. Falava-se um com o outro, não é? Pá, porque quando, O Platão repara, não falou há com coisa alguém, mais não falou? idiota que um programa O desse. Platão falou com alguém, não Deve- é? Não obrigar-se a Deve- pensar naquilo que O tem Sócrates que ser não aquilo. falava. Não pode ser outra coisa. O Sócrates pensava sozinho e apareceu aquilo no século XXI? Não. Sim. Alguém escreveu aquilo, alguém ouviu. Essas pessoas Sim. beneficiaram Então muito havia um espaços discurso de partilha. consciência. Havia esta Muito. história que está a ver aqui connosco. Estamos a Renascimento. falar um com o outro, Sim. estamos a falar. Certo. E parece que isto da internet assusta-me. Deixa de haver isso. E, Eu ora vou bem, discursar. há um livro Eu vou chamado ser O o Arquipélago de Hitler. McLuhan. Eu vou dizer, fala precisamente estou dessa com questão. pneumonia. Epá, o que é que isso me interessa? Mas que não me interessa-me o interessa? pensamento Não é da nada que- pessoa. Agora, A se for um pneumonia não quadro, interessa, podes mas o pensamento comentar, interessa. podes Não, comentar, se isso não é fosse nada uma boa criativo. pintura de um Não, e depois tipo estamos sempre a dizer a mesma acamado, coisa, uma é. coisa Estamos bonita. sempre a dizer e a pensar a mesma coisa. Eu vejo acho que nós putos Exato, exato. Putos que gostam de ouvir bandas, a gente vai ouvir, mas aquilo é igual aos outros. Isto é bom. Pá, é igual. Vou ouvir a outra. Não, isto. Depois ficam perante um dilema, mas Mas o é que é que é uma interessante. coisa e o que é que já é O outra? Silvio há bocado deixou um tom aqui na conversa que é fundamental, que é sim, é possível consumir a mesma coisa repetidamente, porque nos mata as emoções e porque as nossas necessidades estão ali supridas. Mas o Silvio disse que é possível procurar passar o limite e coisas novas. sim. Espera lá, coisas. Deixa-me lá ir ao Azerbaijão ver Mas artistas como- pop. Mas aí Calma tens lá. que ter a Vamos lá. curiosidade. É isso. Ou Não seja, é o consumo Mas é isso, automático tens que sem ensinar. memória. É isso. É esse curiosidade, alimento, exato. Silvio, é esse Silvio, alimento. és tu. Mas Fala isso tem a tudo. ver com, É com o isso, diz socrático, tudo. com a escola socrática. Exatamente. O que é que tu queres aprender? O que é- Onde é que tu queres ir? o que E é nós que temos que é? arranjar. Curiosidade. adaptar- Antes dos socráticos, como é que são aqueles na altura do Egito que dizem que existe o céu e a terra? São Opa, os... o Egito também é influenciado pelos gregos. Tudo se passou tudo na igual. Grécia. Tudo se passou na Grécia. É na Grécia que ainda hoje aquilo que os gregos formularam está em vigor. Olha, vou partilhar uma coisa que no outro dia... Cuidado, mas partilhas. Mas Foi fala o baixinho. Martinho da Silva que disse: o pecado da Eva Sim. não foi comer a maçã de Deus nem do paraíso, foi comer algo que era de todos. Certo. Desculpa. É genial ou não é? É verdade. É que é um pensamento Porque ela teve que é de curiosidade. todos. Este pensamento
pensamento é de todos. Vocês têm que ver o Toda a lado gente, metafórico. esta coisa de nós nos identificarmos, eu identificar-me com o Zé, que amo profundamente e que me sinto lisonjeado e iluminado por estar ao pé dele e trabalhar Muito com ele. obrigado. Esta coisa não existe, desapareceu. É isto que me faz confusão. Não, existe. Ou é, convosco. Existe porque tu estás a vivê-la. Pois, Também. claro. Não, mas está a Existe, desaparecer. não é? E eu acho que temos que. Quem tem isto tem que ensinar aos outros. Temos que ter mais inocência, pá. As pessoas têm que ser mais inocentes. Ora, Não temos tem que ser criança. Não tem Voltar que, à meninice. não têm que ser self-made man, não têm que pensar que sabem, porque não Porque não sabem, sabem, nenhum de claro. nós sabe. É- Nós é aí existimos que a por a partir da ignorância- informação, mais nada. Essa é a boa ignorância. Não É saber o fazer saber- as coisas às vezes é Mas bom, todos não é? ignorantes. Excelente. Nós Não sei. partilhamos E informação. saber dizer não sei, Não sei, é maravilhoso. Precisamente. É a porta da curiosidade. Olha, não sei. Por exemplo, Sabes? Maestro, quantos alunos Bora lá. te disseram não sei como é que é de fazer isto e tu? Então vamos lá ver. Não é? Isso. E é isso, é tão bom. Isso é não convidativo. Isso é que é o processo. O não sei convida Mas aos é que outros. agora parece tudo. Não, eu sei. Não sabes? Também não, Sim, porque as aluno pessoas no apontam. conservatório. Claro. Anatel, É que nós estamos a falar disso. Melhores alunos que eu Não tive. sabes, ou és Não, pior, ele és diz que mau, não sabe, prestas. mas que já está a tens pensar. negativa. Disse à pessoa que não sabe, mas ele disse que sabia, mas ele não sabe. Só que ele Conhece. já se Saber, tornou não sabe. uma coisa esquizofrénica que já sabe que vai ao YouTube aprender, mas naquele momento usou aquela mentira. Sim, mas ele pode ir ao YouTube aprender, que não é mau, mas depois não sabe o que é que aprendeu. Porque é a coisa do Aliás, Narciso. Ele já construiu uma imagem. Eu hoje vi um dele, é vídeo uma coisa ridículo. esquisita. Eu hoje vi um vídeo ridículo que alguém postou no Facebook. Oh, E então, não, o ridículo essa é o rede. que acontece no vídeo. claro, dá-lhe. Que é uma entrevista, portanto, uma coisa tipo quase um Vox. Como é que é? Vox Pop. Sim. Portanto, então alguém me pergunta se, Perguntas na rua. se conhecem um designer, estilista que é o Bolsonaro, que criou uma Spindles. moda, não sei quê, blá blá blá, e as pessoas dizem todas que sim. Eu não acredito. Sim. O jornalista sim, pergunta, sim, eu ainda não vi nova bem, moda, eu os ainda não vi. Spindles. Há um que eu ainda não vi Spindles, o bem, mas designer aquilo é das Jair, riscas. Não, Isto é um não, das não é uma riscas. responsabilidade das Ah, eu pessoas. gosto muito, eu uso bastante. Isto está a ser feito já há muito tempo para que esta ignorância continue. E as culpas não é a culpa não é das pessoas. Há Sabes o que uma é que É o jovem. processo que leva as pessoas a Nós chegar estamos aí. todos aqui. E não certo? estar atento. Nós E o estamos processo todos é muito aqui. vasto. Muito, É muito, vasto. muito vasto. Nós estamos complexo. todos E aqui. e muito certo? perigoso Eu o agora caminho. abro o Instagram e vou criar uma história. Estou aqui eu com os meus amigos. Esta coisa de comunicar para o vazio. Sim. E da imagem Para um também. Não te esqueças servidor que que antigamente está num prédio que eu gostava de estourar com dinamite. Pronto, desculpa. Acabou. Isto é um Fight Club. Eu estou a Sim. fazer uma Não, menção. ok, no Fight Yes. porque nós estamos, olha, por exemplo, nós estamos a criar um conteúdo, É verdade. não é? Nós temos um público que conhecemos pessoalmente. Para- Nós sabemos que eles estão Para a internet, que é precisamente Lá para em casa, contrariar. está a ver. Agora é hora do Olha, almoço. desde estão esta duas nossa- pessoas. esta nossa Aconteceu conversa. aqui, agora vai Já acontecer tiveram- aqui um imprevisto. já tiveram muitas. É que eu tenho que ir entregar as chaves às estagiária. Não faz para mal. abrir a sala. Ah, Vai então, lá, e desculpa. vai lá. Essa Vai ser já. transmissão Vais e passa vens. em que sítio? Passa na nossa página do Facebook, não Ah, é? que engraçado. Pá, onde estão as nossas pessoas. Mais uma vez, a sério, obrigado. Obrigada. por não serem o lado vazio para quem nós falamos. Engraçado. Obrigado por fisicamente irem ao Barreiro, onde nós estamos, irem lá falar connosco, beber um Sim. café, os meninos que estão lá o dia todo, os pais, as mães, os professores, os médicos que vão lá ao nosso espaço. Obrigado a vocês. A sério, é para vocês que estamos a fazer estes conteúdos. Para Sim. nós falarmos E depois. para deixarmos de. Depois falamos sobre isto de lá. falar só de coisas vazias ou de não falar de nada Certo. ou de não ensinar nada a ninguém. Ensinar, certeza, isto não é, ensinar, a não gente é está a ensinar, partilhar, é uma a partilha partilha, daquilo que nós, sim. do que nós sabemos e até do que nós E possamos não é uma saber. verdadeira, o nome do podcast é um senso divergente, que é, não é preciso sabermos. Às vezes é interessante não saber e ir à procura com Claro. amigos. Claro, Caramba, eu não sei já. Olha, o que é que tu achas? claro. Mas Isso é o o que é que processo. acha? O que é que- processo é esse é é que é o assim. processo. Ou seja, será que há pessoas que estão Por isso é que eu demasiado digo que preocupadas ninguém com a sabe, obra? só tem conhecimentos. Certo, Trocamos conhecimentos. certo. Ok. É isso mesmo. A minha experiência com a tua com a Não, dele, ele com a esta. gente pode partilhar conhecimentos, como pode partilhar emoções. Estamos a falar disto, repara, há Relação. sítios de relação também. Sempre relação. Nós, quando cada um de nós tem os seus handicaps, não é? Mas socialmente tu não os podes dizer, porque dizem, pá, não digas Pois, porque és não. frágil. Só tens mais valias. É pá, não, deixa-nos ser Ora frágeis bem. para crescer. Ora bem. Deixem-nos ser um bocadinho frágeis para poder crescer de outra maneira, não é? Deixemos, Mas mostremos há- a fragilidade. o sistema está montado para tu teres medo. Para teres negativa. De ser negativo. Teres medo. Pois, Todos nós temos muito medo. Um medo é que nem sabe do quê. pois mas Mas aquele ir apontado, olha lá, portas-te mal. pois, cuidado. Ora multa. bem, esse medo é o fator de travão do processo de conhecimento. Sim. E não mostrares as tuas fragilidades. Isto Sim. é, se Sim. estamos a mostrar do mais humano que há. Eu sou assim. Eu tenho momentos de fragilidade.
tenho momentos que não consigo. Mas os poderosos não gostam disso. Não, Gostam claro. que tu digas sempre que sim. Que sim, e que Sim, és é. forte e que és capaz. Eu preciso de comer, dê-me qualquer coisinha para comer. Sim, dê-me um- sim. O subsídio e o apoio. E Sim, este processo é um verdade. processo totalmente controlado. Eles dão-te aquilo que tu precisas, mas tu tens que dar aquilo que eles precisam. Certo. Chama-se isso mercantilismo. Ora, o mercantilismo é uma das coisas que se destrói na nossa sociedade. É o que Por isso, está. sim. Porque É o nós que não está em trocamos vigor há nada. muitos anos. É o que está Nós, ativo. pois está, Está em e vigor com há os, muitos pre- anos com os e preços cada que vez nós- pior. Há com os pouco o preços que Silvio estamos a dizia, ver. de facto, nós vendemos tempo para poder viver. Que não tens tempo para viver. Que depois... Porque depois não tens aquilo que tu vendes do teu tempo, e isto é uma coisa extraordinária. Quanto é que te custou esse colar ou essa camisa que tu usas? Ou t-shirt? Tu não sabes, mas 5 houve aí euros. tempo, houve tempo de trabalho, não é? Sim. Cada coisa Sim. que nós temos tem tempo, seja criativo, seja do que for. Seja o que for. E essa é a grande luta, que é menos, mais interior, menos exterior. Pois, Menos ser o que ou mora, ter. não é? Muito menos do que a gente precisa. Resumindo, se não quiseres sofrer, Não queiras Não ter. queiras ter. não queiras ser. Não quer, não, Ah, não sim. quer. Na ignorância Na é felicidade, ignorância. não é? Mas se quiseres mesmo ser, epá, entende que vais sofrer porque a realidade é. Mas tu queres ter. Estamos rodeados de Tu queres idiotice. ter. E se tu queres ter, agora aqui é que é Ter o o quê? esquema. Ter o quê? Ter o quê? Poder. Ai, mas pois. tem a ver Aí com tens poder. que te vender e tens que sofrer. É isso? Pois, E se tu queres ter poder, Certo. agora aqui é que entramos no esquema normal. Se tu queres ter poder, tens que jogar o jogo. tens que jogar o jogo e tens que dominar. Pronto. E se não quisermos jogar o jogo? Podemos Não, ser, podemos ser não só Não, felizes? se Não não quiseres Cada jogar vez o mais. jogo, não exerces poder, não podes viver sequer numa cidade. Podemos ser só felizes? Não, mas Não, eu tens- acho que é uma tens- coisa que o tens poder que é uma fugir coisa disto boa. tudo. Eu acho que é, Temos que ir é para o um mar. positivo. Então vamos lá, Deixa-me vamos lá, deixa-me Zé falar Carlos, só vamos do lá. poder. A ideia, eu sempre disse que o poder é uma coisa boa. Mas é o poder para o bem. O poder de Ah. modificar para o melhor. O que não o faz, quem utiliza o poder de forma errada é prepotência e arrogância. mais. Já nem é poder. O Mas poder é de modificação para o poder é melhor. precisamente isso. É para mudar, para melhor, Porque o poder diz, para bem-estar. queres ter poder para bem-estar, então quanto custas? Pô, caralho, alguém me perguntou quem és tu ou quem sou eu, quem não é, quanto é que Não, custas, eu sei lá. é logo. Tu sabes. Queres quanto- ter poder, queres ter poder para fazeres o que queres, então conta lá qual é o teu preço. Ah, pois, tem um preço. Ou quanto é que Isto me está tudo pagas? interligado. Pois. Não se consegue Não, sair mas às disso. vezes ter poder, o poder é uma coisa. Eu tenho poder de mudar isto para melhor. Não, tu- É muito bom. Tu tens o Não poder, é uma questão da tens o palavra, poder é como de- usas esse poder, tu tens não é? o poder de ter Essa é que é a ideias, escolha. Tens o poder de ter ideias, mas tens de ter a criatividade de pô-la em ação de uma maneira marginal. Ou seja, potencial. Pois. De uma maneira marginal, Marginal. é isso. Sem depender do poder instituído, não é? Mas Que é financie. possível, com alguma inteligência, criar processos Partilhamos água, que não tens que- sejam totalmente dominados pelo Mas não, sistema. está tudo bem. É possível, sim. É possível, A mas qual é é, muito, um desses muito desses difícil. exemplos, o Mas é- Chapitou pelos vistos também. Mas aqui a grande Tudo aquilo que questão, nós já sabemos. a grande questão, e voltando àquela palavra lindíssima que eu adoro, devíamos fazer uma ópera, a ópera da ignorância. Um obrigado à Mas ignorância. é uma ópera Obrigada. de É uma ignorância. palavra parece muito linda. Gosto muito do teu é trabalho. Uma palavra, Ignorância. é uma palavra muito bonita. Estou a falar a sério, a ignorância é uma palavra. É mais bonita do que a palavra inteligência. Sim. Porque a ignorância é uma coisa, é um vazio. Carolina, entra cá, A Carolina. ignorância Ai, agora, é um eu vazio. não, Ah, Vocês- você está aqui, vocês você está aqui. conhecem- Ai, meu bem. Eu na faculdade descobri que havia um Não pintor, sei, pá, não é meu. que havia um pintor que se chamava Malevich. E Malevich é um inventaram o suprematismo. E eu, mas o que é o suprematismo? E então, o suprematismo é uma coisa que supera Olha, a forma, Carolina, não é? senta aqui um É bocadinho. o supramaterial, No meu não lugar. é? E então o Kandinsky e o Malevich, Um beijo ao maestro. não sei se conhecem, mas o Malevich pinta um quadro que é branco e pinta um quadro que é preto. Ok. Só. Um é a predominância de todas as cores e o outro é a ausência de todas as cores. Mas a ausência. Agora o que é Silvio está a falar de ignorância. não é? É bom saber ou é bom não saber? Eu vejo as coisas desta forma. Às vezes, Depende. Olha, Há o bom não saber. olha. o ignorante não sabe o Depende. que é ignorância. Pois não? Nem O sei, ignorante muitas das vezes não sabe o que ignorância. ignora. Não sabe. O ignorante não sabe. Não sabe o que é ignorância. Não sabe. Sabe o que é inteligência. Sabe? Não Ei, o sabe. gajo é Não sabe inteligente. mesmo. Também não sabe. Não? Mas às vezes sabemos coisas que não sabemos que sabemos. Tu sabes mais. Sim, e também há coisas que não sabemos que não sabemos. E um Pá, isto é São uma peça mais. de teatro. Isto é teatro que estamos aqui a fazer. Pá. É, comprovo. Isto é um espetáculo. Pá. Isto é uma Nunca mais performance. daqui saímos. O encenador já está no sítio certo.
Já temos um Está-nos espectador. a dirigir. buscar o Tenho aí almoço, um nós livro sobre o comemos Malevich. aqui, talvez. Tenho aí um livro sobre o Tem que Malevich. ir almoçar. É loucura. Estavas a Isto falar de hoje não há Malevich. mais Mas divergência. desculpem lá a minha ignorância, mas agora vou ter que me ir embora. Não, não faz mal. Ai, é. Silvio, obrigado. Olha, mas obrigada. Obrigado, e até já. Silvio, manda-me aquilo. Manda-me aquilo, é muito bom. Hã? Português, sou fraco. És fraco, eu também sou, pá. A carne é fraca, mas o Falta molho o é bom. cozido para te dar substância. Não fica aí até ao fim. Então, Pronto, então, o que é que se passa aqui? Então vá, Catarina, substituição. Carolina. Carolina, Olá, desculpa, Carolina. isto Olá. não tivemos informação A Carolina é a nossa grande Eu sou bibliotecária. bibliotecária do Chapitão. Olha, bibliotecária, ou seja, nada acontece aqui na biblioteca sem a Carolina dizer. Pois, por isso Sim é que ou ela não? veio. A Carolina entra agora aqui a cuidar dos livros. Mas estamos a falar do Chapitão, qual é o contexto desta conversa? Não, aqui estamos a falar de Olha, tudo. estamos tão livres que não há tema. Então pronto, olha, temos aqui um livro sobre o Malevich, estavam a falar de Malevich, se for preciso imagens para ilustrar o discurso do nosso colega Silvio, temos aí. Mas sim, entre outras coisas, estou aqui na biblioteca a tratar sou a bibliotecária do circo. Pronto. Exatamente. Espera, mas nós Isso é muito encontramos, bonito. os três encontramos a fazer os Os Lorcas. Lorcas. Porque os- Canta muito Porque bem. na realidade os Canta. palhaços são as pessoas que leem mais. ah, mas isto aqui não é palhaço. Ah, Isto aqui é uma Não. coisa muito mais, Agora- muito agora- mais da palhaçada. agora São pensem muito mais nisto. do que os palhaços. mais. Agora pensem nisto. O palhaço, na sua essência, há o palhaço rico e o palhaço pobre. vamos a Quando isso. nós olhamos, há um dos maiores textos mais duros sobre o palhaço é do Fellini contra Fellini. Tens cá Sim, esse livro sim, também. sim. Que é um palhaço, isto é um texto de palhaços. O palhaço rico pergunta ao palhaço pobre: tens fome? Isto é da conversa que nós estamos a fazer. E o palhaço pobre responde: não, eu tenho fome. Tens dinheiro? Não, então não tens fome. A ver, repito: Certo. tens fome? Certo. Tens fome? Tens dinheiro? Não, então não tens fome. Isto é do mais cruel que pode existir. Um texto de palhaço. Certo. Portanto, muitas vezes pensam que o palhaço muito- não tem uma é muito dimensão. duro. Não, o palhaço tem uma dimensão social muito grande. Pois tem. O palhaço rico e o palhaço pobre Pois tem. existem por uma dimensão social. Claro, Não existem pá, só para fazer são- rir. Claro, São claro, as duas classes que se ganham, os Exatamente. poderosos e os humildes. pá. claro. Não há hipótese. Como o bobo e o rei. Não é? Claro. O espelho, o outro lado do E espelho. continua a ser assim. E é assim, continua claro. a ser assim. Não há Olha, hipótese. o que é que falta à arte cumprir? O que é que falta cumprir pela arte? O que é que a arte ainda não cumpriu? A arte não cumpriu. Nesta não, sociedade. Eu não vejo essa função. Também não. Eu acho que a arte não tem o objetivo de cumprir nada. A arte tem o objetivo de expressar, de falar, de dizer aquilo que não se consegue dizer de outra maneira. Exatamente. Só. O artista tem um código que ele inventa para dizer às pessoas aquilo que pensa. E isto é muito engraçado. Pá. Mas é Isto é mesmo. muito engraçado. Eu vou muitas vezes a Barcelona Estás bem. em termos de trabalho e recentemente fui ao Museu Dalí em Figueiras e eu tinha uma imagem do Dalí um bocadinho barata, digamos assim. Mas quando fui ao Museu Dalí comecei a perceber os códigos que ele utilizava para dizer aquilo que ele pensava e ele diz uma coisa num determinado momento que ele escreve diz assim: depois de morto o meu bigode nunca murchará. Isto está certo? O bigode Certo. continua Sim, direito. porque não, isto não é. Ou seja, eu sou absolutamente imortal, ninguém me mexe. Mas eu tinha um conceito Ah, já pá. de branding na época de culto da persona Sim, que muito poucos bem. Aliás, artistas o- tinham como ele. Ele tem um livro que se intitula assim, o título é Ele é O fenomenal. Diário de um Gênio. Genial, genial. O próprio livro dele é O Diário de um Gênio. E é engraçado Pois. porque, eu vou contar, não sei se posso, acho que Era de uma ele provocação enviou, constante. só para saber como é que ele era, ele enviou um pedaço do seu sêmen ao Sim, pai sim, e disse: já não te devo nada. É trote, livros. Ele assim, o que é que eu Sêmen ao faço com pai. isto agora? Já não te E devo agora nada. isso é Pois tu bem- utilizaste, nem isso. Nem Toma isso. de volta, nem isso quero. Esse é o grito de libertação Isso é o maior pior do que mundo. possa. Pode-se imaginar. Claro que sim. Mas isso é metaforicamente. a gente Matou vê- o pai, portanto. Matou o Matou pai. o pai. Ora bem, o que é que acontece? Certo. Estão a ver as implicações da arte no meio disto tudo? Claro. São inúmeras, inúmeras. E há um lado que eu acho que é importante, seja ele qual for, mesmo até no artista mais clássico, que é o lado da revolta. O artista é sempre um ser... A raiva, não é? Está presente. É um ser que não se sente bem no sistema. Claro. E claro. por isso ele faz arte, que é a maneira dele dizer: vão,
Banda certo merda. sítio. pá. Vão à Banda merda. Vão sim. Não me chateiem, eu quero ser aquilo que sou e nunca acabou. Exatamente. Eu sou isto. Acabou. Agora olha. Mas mesmo Eu na tenho arte. direito a existir porque respiro, basta isto. Olha, mas eu tenho agora a descobrir uma coisa nova. Bora lá. Mesmo na arte Vês? também há caixinhas e caixinhas. Eu, Claro. por exemplo, tenho uma formação que foi. Eu estava a fazer artes visuais e estava a fazer música, estava a cantar e estava a fazer artes visuais. E venho de uma família de artistas, mas comecei com a dança. E por portas e travessas fui para o teatro. E durante só agora é que eu mandei tudo à merda. Ou seja. Sempre houve uma grande dificuldade, eu sempre tive uma grande dificuldade de me contar e de me explicar o que é que eu era enquanto artista. Certo. E há Sou- até cá as tantas até rejeitei isso. sou- Epá, não sou professora, ok. E então era, ou és Sou cantora, autor, ou és não é? atriz, ou és pintora, ou és E fotógrafa, não pode ser assim. muita coisa. Quer lá seguir, não podes fazer tudo bem, eu assim, Mas, quer ó lá Zé, saber, é eu a sou busca do rastro, o que é a vier. busca da identidade. Eu Este- sou o este que processo vier. pode ser um E regresso, hoje uma estou a Eu gosto da pintar, ideia estou desse a rastro, porque cantar. faz-me lembrar um Tenho uma palavra caracol. para ti, é expressante. Caracol. que Sim, vai caracol também vai deve ser muito pondo vasto. Mais nada. disso, que é esse Rastro, rastro. Sou uma pessoa É expressante. Porque mesmo no meio das artes expressante. há muita coisa que o que são Sim. que estão cristalizadas. E há muita coisa que não tem nada a ver com o ser artista. Tem a ver com, Ei, tem a ver com o E comércio. o que é que tem- não tem a Exatamente. ver com ser artista? O que é ser Eu- artista? mas já Porque eu sabemos, todos defendi somos aqui a ideia de artistas em início potência. que eu não Então, o gosto que é da que não- palavra Ela Vou vem artista. voltar a fazer a pergunta. Todos O somos que é que não artistas. tem a ver com ser artista? Sim. E há outra coisa, o artista não está lá em cima da montanha, não sabe mais Isso que os já outros é e o não estatuto. ser- Isso é uma Tem questão a de ver com o estatuto. estatuto. Status Eu quo. agora Espera, continuo espera. a dizer o que é que não tem a ver com ser artista. O que é que não tem com ser artista? Não tem a ver Que com ser disciplinas artista. ou que práticas é que poderão não ser? O que é que arte? o que é que não tem a ver com ser artista? Ou Porque o problema é criativo. assim. Não, criatividade está em O tudo. problema é este. Ou parte do artista ou vem de fora para o artista. Ou vem Pois, de ou dentro vem para da- fora vem ou de da fora para essência. dentro. Ou vem da essência. Ou de dentro não para vem- fora, de Vem fora das para duas dentro. coisas. E dos dois Vejo os dois movimentos. movimentos, é tudo. É essa relação que faz com que ele aconteça. Eu penso, se essa relação não existe, Não. nada. É informação. É informação só. É o saber. É saber, pô. Mas se Essa essa é que é a relação. diferença. Eu sei. É olhar para as coisas com outro olhar. O John Cleese, Yes. Sim. que é um tipo que eu admiro imenso, Também eu. fizeram-lhe um dia uma pergunta como é que ele fazia as piadas dele. Ele disse, olho para as pessoas e ouço-as. Pois. Depois escrevo Pura e simplesmente. e aponto. Pura e Pois é simplesmente. um olhar, é um interpretar o mundo, é olhar para o mundo como? De A que maneira maneira? como as coisas são vistas. Não é? Se vou buscar o almoço ou não. Pessoas a comer não É é que nós bonito. daqui a um bocadinho já não almoçamos. Pessoas a pá. comer não é bonito. Na Coreia, Eu já é o maior tenho A sucesso. beber, a fome. beber sim, Na mas a Coreia. comer não. Na Coreia, os sites de jovens com mais sucesso são É o que jovens está a que dar. comem à frente da câmara e fazem. Mas a comida coreana é muito boa. Eu já comi comida coreana no Japão e é espetacular. Pois. É pena não haver cá em Portugal. Não é sushi, é muito melhor que sushi. Aliás, melhor que sushi não é Mas tens difícil. fome, tens dinheiro, então não tens fome. Isso é muito forte. Isso é mesmo cruel. Atenção, cruel. Isso é muito- isso isso É um é- espelho da sociedade. Isso é Isso poderosíssimo. isso é uma das Tens coisas. Isso de é a melhor palhaço. maneira de definir o que é o mundo em que vivemos. Isso é fantástico. Mas é tão curto e tão forte. É a melhor diz maneira tudo. de descobrirmos o Não é mundo em preciso que vivemos. explicação nenhuma. É precisamente isso. Por isso, as pessoas falam do palhaço, mas isto é um texto de palhaço. Porque Entendes que é? o palhaço que tem o Então vamos lá. poder, o palhaço que tem o poder, está-se nas tintas para a fome É do o que tem o osso. saxofone. Ele quer é manter a sua. Epá, então Mas, meus não- queridos, nós não somos tens todos dinheiro, palhaços não tens pobres e fome. palhaços Não tens ricos. cartãozinho, Agora aqui então estamos tens todos carrinho. pobres. Vamos por aí, vamos por aí. Aqui somos todos pobres. que é que Porquê? significa, Porque estamos todos então? ao mesmo nível. Exato. Aqui estamos a conversar todos ao mesmo nível. Não há aqui Vamos por aí, estatutos então. nenhuns. Mas os teus pais, ou os nossos pais, quando são os nossos palhaços ricos, não faz. É por aqui. Não vais ali. Partas o cachimbo do avô. Deixa-o partir, pá. Deixa-o viver. E logo a seguir, tens esse palhaço rico dos teus pais. Passa na escola, tens os professores. Sim. Aprende isto. Não, é assim que se faz. É assim que se deve Senta-te. fazer. A seguir vais para o mundo e tens o patrão. E tens o governo, os Estados. Sim. Portanto, os palhaços ricos estão na nossa vida. Mas nós também já fomos palhaços ricos. Em certos momentos. Quando tu dás aulas és um palhaço rico. Eu quando estou a dirigir, se fores por aí, no sentido que tens o poder perante os outros, Pois, é de a fazer história do das- poder, a questão do, a questão Agora, a do busca, poder. por isso é que o palhaço rico e o palhaço pobre, quando eu estava a dizer, é uma representação social do mundo. Mas agora, Até não pode ser o mesmo, mas até atenção, pode ser o poder- mesmo lado, até pode ser dois, lá está, dois lados de uma mesma coisa. Sim.
Eu acho Não que pode esta, eu ser acho só que esta assim. conversa é o elogio da anarquia. Pá. Pois É é, lindo. completamente. Mas Nos círculos é isto que eu acontece. gosto da ideia do anarquismo. Nos aliás. círculos é isto que acontece. Mas o poder, há pessoas que dizem muito isto. Mas O atenção, poder vocês estão corrompe. aí a falar numa coisa, claro. As pessoas que dizem que o poder corrompe, eu não confio nelas. Porque é preciso. Eu também- Desculpa lá. Ai, que eu interessante. Eu acho que o poder não- O poder Ai, pergunta se tu Corrompe tivesses o seu poder, caráter. então. Tu achas que tu tivesse mudavas. poder, Não, mudavas o pergunta-te caráter? quanto custas. O meu Eu acho que o caráter caráter é uma coisa difícil de mudar. não mudava, não. Não é? Tens Não. razão, eu concordo. Eu desconfio muito das As pessoas pessoas que dizem, isso. mas cuidado que há aí gajos que. Olha, que Ah, o já. poder Eu acho que corrompe. o poder é uma então, coisa se boa, tivesse desde que poder, estava ajude lixado. para o bem. Eles andam aí, não é? Mas eu não acredito que o poder nos dê bem nenhum. O Depende poder de qual é o fazer. poder. Se Poder de nós, fazer. olha, É que é nós, o tá- Poder, olha, pergunta-te nós sempre aqui, quanto custas. o Bruno e a Cláudia trouxeram-nos o poder de estar aqui. Mas isso é outra entre questão. aspas, Mas o isso é poder de estar e Há várias fazer. formas de Posso poder. dizer duas Não. coisas? Sim, sim. Existe poder na escassez, existe poder na abundância. Sim. Isso. Ora, aí está. Isso. E agora? Exatamente. exatamente. Como é que lidamos com isto? Isso. O poder da escassez é o poder da consciência. E voltamos sempre ao mesmo. O poder da consciência de quem não tem é assim, eu tenho que sobreviver, mas eu respiro. E os poderosos também respiram. É isto que somos iguais. Sim, sim. Não é? Numa, E agora aqui numa base entramos comum, num Não conceito. temos diferenças. Entramos aqui num conceito que é o chamado conceito de partilha. Certo. Certo. Porque o que está errado é isto. É. É duas pessoas As escadas. terem todo o poder de 2 bilhões. Certo. É aqui que está errado. Mas eu acho que o problema é que as pessoas ainda não se aperceberam do seu próprio poder. não é? E Sim. também é outra Mas houve, questão. eu O que é o desculpem poder? lá, eu toda a Poder palavra poder já me transformar. repugna. Mas Eu gosto, de Feres dizer, com eu essa. gosto de dizer potencial. hã? Potencial. Ter a capacidade para. Potencial é outra Potencial é coisa. outra O poder coisa. é uma palavra que me repugna, porque o poder Não, porque tens conotação é a histórica palavra com mais isso. horrível que a humanidade criou. Caramba. É a coisa mais horrível que nós criamos. Não há poder que dê felicidade a ninguém. Porque o poder é de tal maneira maquiavélico, quando a gente pensa que está a ser feliz, já está do outro lado, já está a agulha enfiada a tirar. Certo. Percebe? Então, Passa pela De onde é que partilha. vem- de onde é que vem a Ok. palavra Querem ver um poder? exemplo? Origem não semântica podemos da palavra mesmo poder. pensar que o poder possa ser de fazer algo bom. Claro. Claro. Por exemplo, Então- Não, o poder do amor, o poder da criatividade, o poder da calhar- liberdade. O poder do amor. O poder do amor. Que poder, Então não. que poder é esse? Então não. Vou perguntar qual é o Poder da poder do criação. amor. Qual é É o poder interessante do amor? outra porque vez. nós estamos aqui a utilizar as conotações associadas à palavra poder. Ora, aí está. E não a palavra É uma palavra poder. tão poderosa. Porque querer é poder. Pronto, é uma palavra não é? tão poderosa, a palavra poder é tão Certo, poderosa sim. que a maneira como ela se representa para nós é Já. completamente ditatorial. Sentimos o peso nas costas. Eu Ai, não o vejo poder. assim. Ah, sim, claro. Não Ah, vês, não, não vejo vês assim. porque não queres. Não, Não, vês, não não aceito vês porque não ver. queres. Mas Porque- se tu pensares um bocadinho, eu vou dar um exemplo. Porque- Isso tem a ver com a história. Não, tem a ver É com isso, a é. coordenação, tem a ver com a Tem a ver com a partilha. história, Tem a ver com a história. partilha e com a história e a coordenação. Eu vou Tem, dar um tem. exemplo. Vou dar um exemplo. Disseste bem. Quando foi a Guerra Civil Espanhola? Pronto, lá está. Estamos aí. Guerra Civil Espanhola, Lá está. um momento de crise em Barcelona, ainda há pouco tempo falei isso em Barcelona e me falaram nisso, fui até ao sítio onde isso aconteceu. O sistema, a anarquia, o sistema anarco-sindicalista aboliu o poder. Não há poder. Há somente coordenação pelos sindicatos. Certo. É a única coisa que existia. Então não havia dinheiro. Não. Não havia dinheiro. Eu falava aqui por um almoço. Mas era troca de- Não, atenção, isto é a anulação do sistema completamente. Claro. Vais almoçar e... Não, mas atenção, eu falava aqui Já por um merecem almoço. almoçar. As pessoas faziam roupas Certo. para comer, mas a comida, e eles iam comer ao melhor hotel de Barcelona e partilhavam as roupas das pessoas que estavam na cozinha. Claro que isto é quase animalesco, mas o que estava por trás disto era a necessidade de tudo aquilo que estava a acontecer e que estava a matar as famílias. E de onde é que vem isto? Vem do poder. Claro, era o poder. Naturalmente que era o poder. Não, mas a origem Mas agora- semântica do poder não tem essa conotação histórica de um poder, portanto, centralizado numa só personalidade ou num só grupo, não é? Ok. O poder pode ser Dá-me partilhado. Dá-me um exemplo de um poder que não seja destruidor.
a natureza é criadora e destruidora. Pronto. Ah, Que mas, na é, vida mas é criadora. é criadora. A natureza. pois. Algo que tem mais Ah, poder que a pois. natureza. Pois, O mas que é que tem a- mais poder que a natureza? mas é que a natureza não funciona com a consciência do ser humano. E o poder está associado à ideia de exploração. Mas poderíamos. Não sei, ok. podemos ir a ver a origem da palavra poder para perceber se isso é realmente A origem assim. da palavra poder é essa, é poter, é Potter, ter a poder, capacidade para. capacidade para. E portanto a natureza tem capacidade para, não é? Ela Mas é. o pro- Sim, e não tem uma consciência como a do ser humano, mas, Pronto, mas pronto. tem um É que- funcionamento Não tem, se calhar tão até tem. próprio, exato, tem um funcionamento que é impossível, portanto, dominar. Nós não a dominamos Nós não por a completo. Poder não é domínio. isso. Lá está. Essa palavra dominar É é isso. que é dominamos. complicada. Pronto. isso. Vamos chegar lá devagarinho. Pronto. Vamos Mas chegar lá. é isso Não, mesmo, é não, quando mas tivemos esta chegar lá consciência de que devagarinho. é possível exercer poder sem destruir. O que vai Isso. acontecer é que os Isso. sistemas de poder já estão tão gastos que eles vão implodir. Mas é este modo de E o que poder. vai acontecer a seguir, eu estou todos os jogos de perceber. Também eu estou ansioso, tenho saudades deste Nós futuro. estamos a viver Trovante. uma época Um abraço. absolutamente fascinante. Lindo. Sim, é verdade. Isto o que nós estamos a viver É uma é a encruzilhada. queda do Império Romano. Ou vivemos bem, na melhor sociedade de sempre, ou morremos. E é tudo muito rápido. As E pessoas, cada vez as mais. E pessoas há não têm ainda noção. uma outra coisa que me fascina, é Vamos que lá. não vai ser de certeza como nós estamos a imaginar. Ai não. Então, e o que é que nós estamos a imaginar? Que essa é que é a Pronto, pergunta. pronto, há um lugar comum de pensamento, mas há sempre uma partida do acaso que É tão não giro. funciona como a gente está a imaginar. Sim. Pois. Pode ser uma Leiam floresta o Michio enorme Kaku. O Michikaku, estava a pensar no Michikaku. Leiam o Michio Kaku. ou um botão vermelho. Que é a Eu- civilização, estamos a passar da civilização conheço. tipo 0 para a civilização tipo 1, não é? conheço. Ora bem, o que conheço. o Michio E isso Kaku tem muitos levanta, riscos. o que o Michio Kaku levanta, além de ser ele um grande cientista, é uma realidade que rapidamente vai tomar conta da nossa vida. Mas muito rapidamente. E o que vai acontecer é que muitos conceitos que nós temos até aqui, de repente, sem a gente dar por isso, bom, Ele Pronto. fala em vários níveis Estou de o homem ansioso. vai sair daqui. civilização. Estou O ansioso. homem vai sair estou do planeta ansioso. Terra. O homem vai sair do planeta Terra. Mas ele fala nesta Claro, coisa da consciência rapidamente. de estamos a entrar para a juventude da humanidade, não é? Sim. Deixamos de ser bebés e estamos a entrar, segundo o Michikaku, estamos a entrar para a juventude. Certo. Que E isto a questão da implica, pluridimensionalidade, é os blue jeans, o rock uma and coisa roll, Estamos não sei lixados quê. porque estamos na adolescência. Vamos partir isto. Não, nós estamos, Pois, nós exato, estamos a vamos E a ver. viver. energia atómica, Nós não estamos é? a viver um volte de face. É verdade. E há uma Não grande- é? E este volte de face é de tal maneira Internet, poderoso Instagram. Sim. que nós estamos assustados. Porque ele é poderoso. Não Não é? sabemos o que fazer. É? Ficamos... E agora? Que é isto? Não é? Aliás, há muita incerteza, não é? Sim. Portanto, Claro, mas isso sempre existe, mas agora mais do que nunca, porque, Porque de repente tudo- nós temos tudo é mais acesso a rápido, muita mais sabedoria evolu- neste momento, Exato. temos acesso a muita informação e essa informação é avassaladora. Pá. E no outro dia vi uma É coisa, que- e orga- eu vi uma e coisa desorganizado. na Fundação Champalimau Limão, porque a minha mulher trata-se lá, e fiquei absolutamente abismado. Uma máquina fotocopiadora tridimensional a fazer um rim. Sim. certo. O que é que acontece? Já estamos a nível do automóvel. Trocamos Já não há peças. usuador, aquilo faz em laboratórios. Então já estamos a entrar numa coisa que é a cibernética e o homem É máquina, impressionante, não é? é Essa impressionante. questão de- Claro, No singularidade. fulano serviram-se do material genético de um rim saudável Imprimiram e a partir da fotografia do rim doente construíram um rim. Epá, eu fiquei. Isto tem mas o que riscos, é tem. isto? Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo é perigoso, não é? Se for, lá está, Pois. o poder. O poder, Voltamos ao poder. Porque nós temos Isso. o potencial para. Temos o poder É e a a potencial pólvora, é o para que é poder que da vamos- pólvora, não é? Então vamos ver. Quem é que tem saúde? É quem tem dinheiro. Certo. Ora, aí está. Então quem domina? Olha, estou doente. Tens Quem é que dinheiro? tem Não. dinheiro? Não, então não estás doente. Então não Quem podes estar domina, doente. não quem tem o poder. Essa Estamos a frase falar dá para muito tudo. de classe, pá. Porque quem Embora- teve o poder de problema da luta fabricar de classe, esse que é uma coisa rim, que me quem aflige. teve o poder de fabricar esse rim também necessariamente, até pode ter sido investidores, mas o poder do conceito, Ser capaz, ser pois. capaz Tecnicamente. sim, é diferente, não é, daquele que teve dinheiro. Pois é. Portanto, Claro. há aqui depois uma associação, Então há uma partilha errada. pode haver. Há uma partilha E princípios haver. errados. Há Porque pa- depois quem há pode comprar o país, rim é- há um ou dois ou três países aqui na Europa que conseguiram evoluir socialmente nesse nível, que são os países nórdicos da Escandinávia, Escandinávia. em que eles pagam muitos impostos, mas têm o acesso às coisas de uma Então, maneira pois, impressionante. isso é que é. Ou seja, eles conseguem, por exemplo, lembram-se aqui há uns anos que se falava na ideia de trabalhar por períodos diversos. Sim, sim.
falava-se muito nessa questão. Ora, essa questão, por exemplo, na Dinamarca, que eu conheço uma pessoa que tem essa possibilidade, como ganham bem, conseguem ter uma ligação efetiva ao emprego, mas só fazem as horas que querem fazer. Claro. Isso é o futuro. E essas E não horas... precisa estar no sítio hoje. Não em dia. precisa, faz em casa. Estás em casa, Nem estás precisas com- ir para o Sim, emprego. sim, sim. Trabalhas em Isso casa. é. Agora, É o repara, paradigma que mudou realmente. através Toca até lá. desta pluridisciplinaridade, grande parte do desemprego vai desaparecer. Porque enquanto ele não está a trabalhar, estão outros a fazer as horas que ele não está a fazer. Isso do emprego também é outra viagem. Bom, mas reparem, isto é de uma grande sabedoria. Então o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Esses países, no início do século XX, eram os mais pobres do mundo. No início do século XX, eram os mais pobres do mundo. Tiveram a claridade de pensar no seguinte: vamos fazer as pazes uns com os outros e vamos reconstruir isto tudo. E foi assim que o sistema começou. Sim. E eles têm, hoje em dia, Isso têm, parece-me um estão bom princípio. muito mais equilibrados. Mas porque o poder está todo distribuído. Não está mantido em 2 ou 3 pessoas. São países que não há grandes fortunas. Percebes? Sim. As coisas estão mais distribuídas. É mais Sim. O próprio coletivista. rei, Claro. o rei da Suécia, é um funcionário de Estado. Trabalha Trabalha como arquiteto. e pica o cartão. E pica o cartão e só funciona como rei nos protocolos, mais nada. Em oposição a E ele disse, o pai dele disse, o que é que querem que eu Sociedades do faça? Se quiserem que eu me vá embora, vou. É isso. Se quiserem que eu seja Presidente da República, também sou. Se quiserem que eu seja rei, também sou. Digam-me o que é que querem que eu faça. Como é que posso ajudar? E ele disse, vais ser rei, mas segundo os nossos conselhos. Mas trabalhas. Vais trabalhar. Certo. Claro. E tem Porque algum mal? não há coisa mais idiota que um rei, porque está a explorar as pessoas todas em nome de uma coisa que não sabe o que é. Grandes já não roupas, existe, é. grandes almoços, aviões, pá, iates. Empresas, Sim, mas também há esta económica. democracia camuflada, não é? Em que em que pensa ali, Então, se ergue o desculpem, punho então, e depois temos aqui um roubou-se- exemplo de que é possível. Eu tenho- roubou-se o povo. Eu gosto dessa, assim, porque tu fizeste robô-se. roubou-se. Roubou-se. Robótica. Posso partilhar outro conceito? Fascismo dinâmico. Isso. Meu Deus. A palavra fascismo. Democracia. Não, eu nasci no fascismo e não quero. Democracia. Fascismo. Democracia também, isto aqui. Fascismo autoridade. dinâmico. A democracia, apesar de tudo, Ou tem mais democracia partido. musculada, como se costuma dizer. Que isto Ah, tudo é tão bonito. Não, democracia Eu musculada agora estive a ler um coisa- artigo entre o BES e o BES, é uma coisa muito linda. De facto, Lá muito está, bonito, lá está. realmente. Voltamos a falar da mesma coisa. É, É o pois. poder de. Não, mas esse Vocês é o acham que poder- nós vamos reorganizarmos é o em lado tribos negro do outra poder. vez? É o Isto negro é, do eu não nosso por exemplo, acredito já em pintou lado- uma em lado pequena declarado tribo. do Não Vasco. deixa de ser uma negro, pequena não é tribo. negro. Eu acho Olha, que então sim. eu gostava, se Eu o acho que sim. Chapitão for uma pequena tribo, se puder Não, alistar-me. não tem mal. Mas- O Chapitão também- mas é com os uma seus- casa muito especial. Mas também tem menos problemas. É uma não é? Isto não é tudo com tudo certeza. belo. Ainda Lá é à um mesa não é- sítio, o Chapitão ainda é um sítio onde a gente pode fazer isto. Claro. Pois é. E podemos encontrar aqui pessoas interessantes, o espaço é agradável e aqui acontecem coisas que as pessoas nem imaginam. É verdade. Sim. Pois, isto É hoje bonito. foi surpreendente. Eu acho que isto aqui é um. É aquela ideia que estavas a dizer é importante. É um ecossistema, É um não é? ecossistema. É um ecossistema. microclima. Mas é Falta a um padaria. É Falta um a padaria. microsistema. falta a Um padaria, que é- microsistema. Olha, a organização das tribos é importante. A organização das tribos para voltar a ser. Não, Sim, é é, isso a ideia. Isso é uma das ideias. que é voltar a ser pequeninos. Olha, Não querer ser a tribo sim. do mundo inteiro. Não, O saber queremos viver em, pois, Sim. as poder, novas poder sim, abraçar aquilo que tu podes. conheço um casal de abranger e australianos. estar bem. as novas Conheço comunidades. o casal de Partilhar australianos. e Ele era impactar. professor Para depois universitário mudar. e ela também. E compraram um terreno e deixaram a cidade e estão a fazer. Não, olha, Mas estive a agora fazer há uma casa. colóquios Vocês sobre não isso. acreditam. Eu fui meter Tamera, as temos Tamera. Eu estive a fazer uma casa no outro Sim, dia. sim, é Fui verdade. um fim de semana Cidades a um casal que tem 4 filhas e está a construir a casa de raiz, mas com as coisas que a terra dá. Eu acho Então, imagina, lindo. nós tivemos Isso é um reencontro. lama, O portanto, adobe. o adobe, a meter, aquilo é casas feito de com adobe palha, são- É lindo. como se fazia quase Ar-condicionado. aos inícios Africanos. Bem dado. Exatamente. Sem ar-condicionado. E está a acontecer aqui em É Portugal climatizante, gente a sim. construir assim. É verdade. Exatamente. É. Com nanotecnologia. Nada. Não, mas há quem ali. Mas As, ali as não há casas de nada. adobe, É verdade. toda essa tradição ancestral com a nanotecnologia. Vocês já conhecem um livro que tão está mais aí a fácil. sair sobre os É grandes tão mistérios fácil das viver. florestas? Nós somos muito estúpidos. Vocês já viram Olha, o que é que somos se passa todos das estúpidos. florestas no mundo inteiro? As Qual é a pergunta? florestas Peço são desculpa. interligadas, As todas flore- interligadas, sim. através de uma coisa que se chama os líquenes. Certo. Os cogumelos Ora bem, são comunidades. nós estamos a olhar para um cepo E as árvores? cortado, Opa, matou. mas o cepo não morreu.
Pois não. Por baixo está tudo Pois, ligado está tudo ligado. uns aos outros. Certo. Ou seja, Internet. Isto tem inteligência própria, porque esse é não, o artigo que a dizia partilha, que a partilha da sobrevivência. E é os líquenes que fazem essa ligação. Comunicação. Ora, há um fulano alemão que é guarda florestal e levantou uma questão muito engraçada que é: ok, eu vou cortar uma árvore. Se eu cortar com uma serra mecânica, tenho uma coisa, e se eu cortar com um machado, tenho outra. Certo. Com uma serra mecânica, eu vou destruir todo o equilíbrio que está ali. Com o machado, eu tenho tempo, a árvore tem tempo para enviar. para continuar a as existir. mensagens. Para continuar a existir. Para enviar as mensagens aos E outros. isto é extremamente interessante. Isso é Mas isso lindo. não deixa de ser uma analogia para os nossos tempos. Pois é. Claro, claro. Certo. Claro. Porque Paciência. nós temos uma coisa em comum, que é uma consciência daquilo que não queremos. Pois, Não é? Não queremos morrer. não queremos. Estamos a Também, eu respirar. não importo. Quero viver o máximo possível. Depois morrer. Não é? Viver Isso na é outro plenitude. conceito. Depois é continuar a engraçado. viver. O Michel Kaki já identificou Pois é e nós, continuar se a calhar, viver. não vamos mais morrer. É Isto vai possível. levantar um problema. E isso é Que é possível. o problema de que Vai tipo de levantar vida um vamos ter. problema. Então, Aqui só Vamos trazemos lá ao assim nosso interessante início. para Mudar fechar a ideia, porque não sei se querem ficar Pois ad é. eternos aqui. Não. Ou Espera. Também Hoje podemos não. ir almoçar. Eu Zé. acho que nós um dia vamos ter que Olha, continuar a voltar. Este círculo tem que ser porque, maior, pá. E temos. Olha aqui, queremos quantos muito- passos bonitos. Queremos Sempre muito Sempre mostrar, gostaram. mostrar o, Imenso. Foi pequenina, mas gostaste? Imenso. Mas já passou aqui, repara, isto passou aqui o Sílvio, o maestro Paulo Brandão, que é sempre o nosso presidente, tu e eu. Portanto, tivemos aqui E eu? a rodar, podíamos E eu? rodar com mais Pronto, gente. A Cláudia e exato. o Bruno e eu. Aqui o Chapitou permite são do grandes Barreiro? rodas de Sim. conversa. Sim. não O é? meu pai trabalhava no Barreiro quando era jovem, Olha. numa companhia, Estão a ver? uma coisa ligada aos caminhos de ferro. na Sim. CP. Trabalhava nas Ferroviários. oficinas, fazia Ferroviários. moldes de madeira. A Qualia funciona muito perto, atualmente, muito perto das oficinas da CP. Certo. Engraçado. Mas Muito já não bem. existem. Estão a trabalhar, ainda estão a trabalhar. Não faziam Pequenos- aquilo que pequenas faziam antes. coisas. Agora já não. Pequenas Faziam coisas, tudo, já. eles faziam tudo. Sim. Faziam as peças Madeirinha, todas com os para os comboios, comboios. com Ora Sim, bem. agora já não. E não era da CP, era uma coisa chamada Sul e Sueste. Sul e Sueste. Ah, ok. Aquilo não era da CP. Ok. Era uma companhia de Então caminho de pode- ferro que pode não ser servia o aquilo que eu sul do estava a falar. país, mas não era Ok. CP. Ok. Ninguém era antes disso. Sim, mas o Barreiro é essa cidade onde se faziam, Sim. olha, comboios Tantas e linhas de coisas. comboio e transporte e tudo. Era Agora Eu uma- está lembro-me a em dar criança de essa olhar chave. para o Barreiro e via as chaminés. Era a cidade das chaminés. Nós vemos o Sim, Seixal, a assim. cidade das chaminés, exato. É. Olha, agora Seixal, Agora- eu ontem vi uma coisa. O jardim das chaminés. Eu tenho que falar nisto que eu gosto muito de bichos. Pá. Ontem vi uma coisa no bairro Alto, pá, que me Eu deixou gosto claro. muito de bichos. Bairro Alto. Olha, para dizer que eu tenho uma ovelha em casa. Tudo bem. Espera! Tenho uma Conheço um ovelha. gajo que é barbeiro brasileiro que tem um porco vivo! Olha, Sim, é como um cão, um porco. No bairro alto. Mas Na pode rua ir passear o Soriano, na rua porco. Aliás, isso é Soriano. Tem um antigamente. porco gigante! Há um porco na rua Soriano. Luz Soriano, atenção. E ele são com- muito ele inteligentes. comprou o porco do Pois são. Seixal por 40 euros, pá. Sim. É uma coisa maravilhosa o rei do porco. E acho Sabe, que- dá pelo nome. Sabe qual é o nome dele? ele É é Bacon. esperto. Ele é esperto. Mas é super esperto. Isto é interessante porque nós tínhamos uma. Porco Alguém não tem também nada. falou Ontem ontem. falou desse porco. Os donos no são nosso Não Não espaço. sei, será o mesmo? Isto é no bairro Bacon Alto. é o Isto é no bairro bacon. Alto. Bacon no Seixal. Mas ele... Não, isto é em Lisboa. O porco foi comprado no Seixal. Foi comprado no Seixal. Lá está, Seixal está a dar. Mas eu lembro-me calhar que é o mesmo antigamente porco. os porcos é uma eram. coisa Um abraço ao, olha, um abraço ao Bacon. Oh, bacon. Onde quer que Bacon. estejas, Bacon, força. palmas para ti. Eu tenho uma Veganos, ovelha com veganos. U, para não ofender ninguém. Ter um bicho Os donos são daquele. veganos, espero. Não sei. Sim, deve ser. Mas ouça, o porco tem uma presença. Ele é são espertos. Eles andam E São mais polvos complexos, também. são mais Os complexos que os polvos também cães. são animais bastante inteligentes. Há um caso, Eles andam há com um muita caso calma. que eu vi na internet que eu acho espantoso, de uma senhora nos Estados Unidos que teve um ataque cardíaco e tinha uma porca dessa raça. A porquinha saiu de casa, que era uma casa térrea, foi para a estrada e deitou-se no meio da estrada. Para- Obrigaram os carros a parar Para- para assistirem à dona. Já viste? Certo. Uau. Os animais. Sim, isso nas Oh, comunidades Bruno, em Angola, nós nas os aldeias, animais há somos muitos seres extraordinários. Nós somos os maiores. pá. Nós somos Tem é lá uns os porcos. nós é que Nós achamos que os somos mais galinhas espertos. e- Claro. Que somos os bichos mais Mas sabem, espertos. eu admiro os animais porque os animais não têm verdadeiramente maldade. Não. É o ser mais inocente que existe sobre a Terra. Certo. E tem tal pureza Os outros animais. tem tal pureza de ligação com o ser humano que consegue, nos momentos sempre, estar presente como uma presença. O Sim. animal nunca se zanga. Não tem Sim. a história do Pode ego, ter não é? um arrepio qualquer, mas nunca se zanga. Pois. E essa inocência que é mais inocente que o bebê. E quando se zanga diz, faz. Ah, Os exato. animais são mais Não faz, inocentes que os bebés. não faz, está tudo bem.
Os animais são mais inocentes que bem, bebês. Portanto, Mas os animais têm consciência de si. Tem, completamente. Eu acho que sim. Tem. Também acho que sim. Já está descoberto. Tá, Tem, claro. e Também têm, acho que sim. e Memória. não, e tem um afetividade. sistema de comunicação impressionante, quer dizer, o animal liga-se com, por exemplo, eu tenho três E gatos. tem uma noção até O dele- meu- deles um e dos do meus outro. Ainda gatos tenho a Mimi, a Gigi, a Julieta. é Miminho, o Zezinho, É, e exatamente. é o E o Zezinho, Luizinho. a Miminha e a Fininha. É tudinho. Gatinhos, são gatinhos. Mas eles conhecem por causa do Minho. Pois. O Inha é que é a referência. E então, eles têm, todos têm uma, É um mestrinho. uma relação diferente comigo. Todos têm uma relação diferente comigo. E estão sempre nesta, de aprender coisas connosco. Certo. Querem ver um exemplo? Uns com os outros. Claro, Eles Mas os imitam seres até- humanos, para eles, é uma referência muito importante. Eu vou dar um exemplo. Eu vou, como É o todos os alfa. portugueses gostam de ver televisão, eu tenho o comando da televisão. E o menino estava aqui ao meu lado, a olhar para mim. O que é que ele estava a ver? O que é que eu fazia? E ele, de noite, começou a carregar o comando. E liguei-me a televisão. E ficou sentado a olhar para a televisão, controlado por ele. Certo. Uou! Tem um Tinha grande visto poder uma coisa essa assim. Pois, claro. Porque ele lá observa o que é que eu faço e vai Claro. experimentar. Claro. claro. Isso é fascinante. Eu tenho lá 2 gatos também, um deles é do couro, não é? Pois é, pois é. A Julieta. E é fascinante realmente também. Cada um é um São seres universo. maravilhosos. Os Pois eu cães, tenho os esta gatos, ovelha os agora que foi cavalos, encontrada os- no jardim da Igreja da Benedita. Uma ovelha? Uma Também ovelha são espertas. que é uma gata. Mas eu chamo ovelha. Ah, é uma gata. Uma ovelha como está a dizer, para não ofender ninguém. Exato. E como foi encontrada no jardim da igreja, é uma ovelha. Não é? Mas é uma coisa extraordinária. Está agora deste tamanhinho, ainda é novo, Ah, é tudo uma pequenino. relação nova. Ah, pá. muito pequenino novo. ainda. Ok. Eu da ovelhas tenho assim experiências giras. Eu tenho uma amiga minha, o pai tem uma quinta ali ao pé de Viseu e às vezes vou lá. E então, ele tem assim uns 50 ovelhas. E o que é engraçado é que há uma pessoa que os vai pôr a pastar e elas vão todas no tipo. Vão todas em filhinho. Todas atrás umas das outras. E quando chega à tarde, ele não precisa de ir buscá-las, porque elas Ele vêm. É uma coisa impressionante. E outra coisa, para desbravar a terra, para limpar a terra, aquilo é uma maravilha. Não fica nada. E as cabrinhas, pois. Elas As gostam cabras, muito. é mais as árvores e os Olha, arbustos. e mais, agora só falando dos porcos e das cabras, nisto estás a falar de desbardar ervas, seríamos muito mais ecológicos se tivéssemos Sim, todos sim. um porco em casa. Sim. E o lixo orgânico não existia. Era uma- São É toneladas. Era limpinho. Tinha um amigo meu que a filha tinha uma porta Lixo que era a porca da orgânico. É filha. verdade. Então, eu estava a pensar porque há comunidades que estou a pensar hoje em dia em fazer que é ter porcos comuns Sim. onde o lixo orgânico vai todo para lá. E depois Sim, logo eles- dizer que se fazem uma Eles festa, desenvolvem ou se isso tudo, eles, ficam com o eles seu- comem tudo, eles são Ficam omnívoros. lá. Claro. Porque é omnívoro. É o bicho mais parecido connosco. Abre o teu porco e haverás o teu corpo. E aquelas pessoas, que, agora relativamente aos cães, que Isto usam os era- cães como adereço. não sei se ou seja, interessa, os mas é cães só que esta- ficam esta- muito parecidos Mas com é os que vais ler. donos. Não, Ou os donos vou parecidos fechar. com os Queres cães. ler? Não, É ele que vai vocês. ler. Não, vocês. Oh, então. Vai só o Bruno, que é o Bruno. Pronto. Não, não. Lê, Mas é, eu lê, estou- Zé, lê. eu estou Zé, em vem ler, jejum. vem para aqui. Não, porque é para fechar. Olha aqui, estou aqui. Isto. É Fernando Pessoa. Só este. Ah, Só boa. esta parte. Lindo. Só essa porque acho que tem a ver com aquilo que a gente teve a falar de certa Olha, forma, então, não é? Olha. A ler, se Carolina. Ela é bibliotecária. É boa para ali. fechar. Então isto é para onde? É para, Então- é para ler a partir Não, da tudo onde? não. só Então essa- permitam-nos fazer uma O que é que coisa vocês- antes. Permitam-nos só, então, 2 segundos antes. Ok. De antes eu queria, Dois ok. segundos Olha, antes. permitam-nos fazer então um grande agradecimento. Sim, muito Obrigado. obrigada a esta casa. A ti, primeiro Zé lugar- Carlos, por nos dares esta oportunidade. Ora, é um José privilégio. Carlos, prazer. porque foi ele que nos abriu a porta. Mas Sim. obrigado ao Chapitão Sim. pelo Temos amor que vir que falar, sentimos desde temos que entramos voltar aqui. e perceber muito mais daquilo que faz o Chapitão, Obrigado, porque Carolina. contornámos aqui muitas rotundas e falámos muita coisa, Lindo. mas é importante porque Temos muito acho para que há falar, aqui muito para falar. Eu hoje aprendi muito sobre o Chapitão e que vou passar para fora sobre a própria economia interna, a forma como se aprende, Sim. como se vão buscar alunos, como é que eles podem cá vir parar. Portanto, aqueles que eu consegui espalhar, eu próprio vou fazê-lo. A forma Mas acho que temos que inteligente falar como muito às mais vezes sobre isso. deixa acontecer coisas. Então deixa-me normalmente. acabar de dizer uma coisa. Venham ao Chapitão. Venham ao Isso, Chapitão. Venham. Venham. Claro que Venham. vem. E serão sempre bem recebidos como nós fomos. Bolas. É uma E é lindo. referência no mundo. É verdade. Obrigado, Carolina. Obrigado, mesmo. Obrigado, mestre. Obrigado, Zé. Obrigado. E obrigado a Privilégio. todos os palhaços e artesãos deste mundo. Obrigado mesmo, sinceramente. Dantes eu queria embebedar-me nas árvores. Vou repetir. Dantes eu queria
embebedar-me nas árvores, nas flores, sonhar nas rochas, mares, solidões. Hoje não. Fujo dessa ideia louca. Tudo o que me aproxima do mistério confrange-me de horror. Quero hoje apenas sensações, muitas, muitas sensações, de tudo, de todos neste mundo, humanas, não outras de delírios panteístas, mas sim perpétuos choques de prazer, mudando sempre, guardando forte a personalidade, para sintetizá-las num sentir. Quero afogar em bulício, em luz, em vozes. Isso tem. Lê o título de A falência do prazer e do amor. O terceiro tema. Já fiz música para É isto. lindo É isto. muito bonito este. Poemas dramáticos de pessoa. Fiz um espetáculo da cópia com estes textos. Isto é uma edição da Ática, É, de 52. É E muito depois É servi-me muito deste texto para fazer uma outra obra. por acaso. muito bem. E acima de tudo, também obrigado ao Fernando Pessoa. Sim. A sério, Seres tão obrigado. múltiplo. Obrigado ao Fernando Pessoa Então tudo. por nos ensinares que podemos ser tantas coisas ao mesmo tempo e sermos Como ele nós foi, próprios aliás, à como ele mesma. foi, tanta Como coisa ao ele mesmo foi. tempo. Tanta coisa. Aliás, os heterónimos estão Como encarregados ele por... é. Como ele é. Certo. E ainda se descobrem coisas todos os dias, Sim, descobrem sim, coisas sim. novas. Há pouco tempo descobri incrível. em casa dos meus Continuarmos pais aqui, uma temos casa. mais uma mais uma edição. edição. Ou seja, do meu pai. este é o primeiro episódio sem se divergente com reticências. Porque vamos Sim. continuar a Vai- falar. vai Mas ficar. vocês vão ter que ficar por aqui. Obrigado, Senso Divergente, e obrigado Beijinhos, mesmo obrigada. por todos estarem aí desse Obrigada. lado. Até Obrigada. já. É já. Até já.